Sejam bem-vindos ao Toque de Bola, o programa que regressa ao passado e recupera as grandes histórias e protagonistas que ajudam a entender a atualidade. Eu sou o Fernando Urbano e, como sempre, terei a companhia dos meus camaradas Paulo Cunha e Rogério Azevedo. Paulo, Portugal recuperou o 6º lugar do ranking da UEFA a partir da época 27-28. Penso que seria uma boa altura para trazermos alguém que tivesse uma perspectiva 360 também do que é o futebol português, alguém que tivesse sido jogador, treinador, dirigente, presidente de sindicato, diretor técnico. Se calhar estou-me a esquecer de mais alguém. O que é que achas? É como diz, acho que nada melhor do que ter talvez o homem mais polivalente do futebol português. Nós às vezes gostávamos de dizer que um polivalente é aquele que vai desenrascando em todas as posições, mas neste caso é um polivalente que deu cartas em todas as funções que desempenhou. O que é que achas, Rogério? Acho que se calhar o ideal é trazermos para cá trazemos lá para o sobrinho neto do grandíssimo Fernando Paradeu. O que é que achas, Fernando? José Coceiro, bem-vindo ao Toque de Bola. Obrigado. Eu não fui árbitro, portanto já não estou na moda. Espero não ter esquecido nada. Apesar deste ser um programa e vamos querer ter muitas histórias, mas não podemos passar de deixar a atualidade, e este é mesmo o nosso primeiro ponto, o nosso ponto de partida, que é, quando olhamos para a recuperação do 6º lugar, a seguir logo ao top 5, portanto acaba por ser uma posição boa, a quem é que devemos atribuir mais mérito? Aos clubes ou ao contexto? Aos clubes, claramente. Aos jogadores, aos treinadores, aos clubes, às estruturas dos clubes. Aliás, vê-se que ainda hoje estamos a discutir porque é que há o adiamento de um jogo que era em benefício de uma competição europeia, então continua-se a discutir isso. Portanto, aquilo que, por exemplo, os Países Baixos já resolveram há muito tempo, apesar de não terem, esta época, ter sido uma época de insucesso para eles em relação a nós e em relação à Bélgica, nós continuamos a discutir coisas que não fazem sentido. Ou seja, nós não temos uma visão coletiva do que é a organização do jogo, não é só a equipa, a organização de toda a competição. Acho que há muita gente que ainda não percebeu que nós somos 10 milhões aqui dentro, ou 11, pronto, agora um bocadinho mais, e que o mundo hoje é global. Ou seja, nós não vivemos há 70 anos atrás, não é? Nós, nos anos 60 do século passado era uma coisa, hoje a realidade é completamente diferente, o mundo é diferente. E eu por acaso tinha pronto, em certa medida é uma desilusão que isso aconteça. Portanto, grande mérito estas estruturas técnicas e diretivas, evidentemente, aos clubes e aos jogadores de conseguirem ter este sucesso. Portanto, eu lembro-me que nós em 2011 tivemos um ranking também muito bom, não é? Mas mais através da segunda prova, que era da UEFA, da Liga Europa, porque o Porto e o Braga foram à final e o Benfica foi à meia-final, não é? O Benfica vai à meia-final com o Braga e o Sporting fica nos 16 ou 8avos, acho eu, com o Glasgow Rangers, não estou em erro. Pronto. E depois nós tivemos a melhor posição do ranking em 2015, que fomos quintos do ranking. E agora estávamos com dificuldades, estamos a recuperar agora, apesar de eu fazer, que pronto, não é ser o advogado do diabo, mas há um país que potencialmente iria discutir connosco, que era a Rússia, que está fora da listagem, não é? Portanto, que eu trabalhei lá e sei bem o potencial que tem, além disso, a capacidade financeira que têm os maiores clubes russos para, neste momento, se fosse uma situação normal e não, infelizmente, com o que se passou com a agressão à Ucrânia, eles estarem muito fora. Este ano pode ser considerado um ano esporádico e atípico, ou podemos falar de algo sustentável para os próximos anos? Vamos ver, e para já é só este ano. Portanto, não posso dizer que é uma coisa sustentável quando nós só temos este ano, ou seja, mas já tivemos. Porque, repara, o nosso maior problema, vamos ver isto, é que o sucesso de uma competição, nomeadamente uma competição profissional, é o equilíbrio entre os seus concorrentes. Esse é que é o sucesso da competição. E quem gera uma competição e quem tem que dirigir uma competição tem que conseguir provocar isso, ou criar condições para que haja o maior equilíbrio possível. Pronto. Nós somos o mercado interno mais desequilibrado da Europa. E não sei se do mundo, mas da Europa somos claramente. Não
em que 3 clubes têm 90 e poucos % dos fãs do país, em que um deles, no mercado interno, o Benfica, deve ser o maior clube dentro do mercado interno. O Real Madrid não tem a mesma percentagem em Espanha. Bem, se formos à Inglaterra, Manchester United, Arsenal, o que for, ninguém tem. Portanto, nós temos uma... São clubes globais, não é? Exatamente. E, portanto, nós tínhamos que perceber que nós... deixem-me dar-vos este dado. Há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, os clubes portugueses, a própria Seleção Nacional, que hoje é a maior marca coletiva, é a Seleção Nacional Portuguesa, nós fomos todos ultrapassados por uma marca individual. Hoje a maior marca do futebol português é um jogador, é o Cristiano Ronaldo. É a maior marca do futebol português. Ou seja, o Eusébio não foi a maior marca do futebol português naquela altura. Portanto, os tempos mudaram e as pessoas precisam perceber que as coisas mudaram. Portanto, nós tínhamos que trabalhar em conjunto e para o mercado global. O que é que nós vamos beneficiar deste ranking? Vamos beneficiar diretamente da UEFA e das entradas nas competições europeias. Mas podíamos beneficiar mais. Porque nós temos potencial. Eu acho que as pessoas ficam excessivamente contentes com algo que eu não vou dizer que devia ser normal. Não, que é difícil. Eu sei que é. E fundamentalmente, neste ano, estarmos no meio das Big Five, ou seja, eu estou a falar aqui sem números à minha frente, mas penso que estão 2 das Big Five abaixo de nós. Portanto, são 3 acima e 2 abaixo. Nós estamos na 4ª posição do ranking anual. É fantástico. É excepcional. E ainda há uma hipótese remota de ser segundo. Eventualmente até ser, sim, terceiro ou segundo. A Espanha, pronto, em princípio vai garantir isso. Mas a Espanha tem muitas equipas em competição. E joga diretamente connosco. Portanto, o jogo do Betis com o Braga é um jogo que pode marcar. Nesta realidade de estarmos a subir no ranking, depois temos também o outro lado, que é, temos um campeonato em que para a marcação de um jogo, neste caso o Sporting Tondela, os filmes que já estão a ser feitos, temos castigos com sucessivos recursos que não são cumpridos ou que não são cumpridos em tempo útil, muitos deles. Que papel é que tem a Federação e a Liga nesta subida do ranking português? Se é mais um travão do que aquele papel catalisador que deveria ter. Eu não digo que seja travão, mas basta olharmos para a nossa competição, e há pouco eu saltei e não concluí o raciocínio. Nos últimos anos, na Liga Conferência, apenas o Vitória de Guimarães teve uma época boa. Este ano, o Santa Clara foi eliminado por uma equipa, com todo o respeito pela República da Irlanda. Aliás, eu adoro os irlandeses e gosto imenso de Dublin, e os YouTube também são de Dublin, portanto gosto imenso, mas futebol só aqueles que jogam no UK. Exato. Não são os que jogam na República da Irlanda. Portanto, nós não podemos, o nosso quinto classificado não pode ser eliminado por nenhuma equipa da República da Irlanda. E aqui é que está o problema. Portanto, o problema não está depois nas de cima fazerem temporadas melhores ou não. Está em que o nosso campeonato é tão desequilibrado que provoca média, isto. Né? Mas tem que haver uma coisa que é a criação de valor. Nós temos que perceber que temos que criar valor de forma coletiva. Eu sempre fui contra. Eu não percebo nada desta política de empréstimos. Porquê é que se limita? Porquê é que nós temos 4 clubes suspensão. E o Vitória de Guimarães suspensão? Porque nós partimos logo do aspecto negativo. Portanto, não. Eu lembro no meu tempo de Vitória de andar sempre olhar para o Benfica, para o Sporting e para o Porto, e para o Braga, se pudesse, mas mais... Tinham vários jogadores emprestados. Claro, íamos sempre buscar jogadores. E todos e houve um ano que nos 4 jogos com o Benfica e Porto não perdemos nenhum. Então, e os miúdos são todos desonestos, e nós somos todos desonestos, e vamos fazer favores. Mas se houver um azar no jogo, pronto, começa logo. Houve um jogador que pertencia ao Porto que chama no Estoril. No Estoril? Tosé. Marcou um penalti contra o Porto e houve uma... E se andarmos para trás, vemos o exemplo do Jorge Costa. Por acaso era eu o treinador. Não me lembrava. Isso não me lembrava. E não é aí que a Federação... Fui eu que dei indicações ao Tosé para marcar o penalti. Não é que a Federação e a Liga... Mas vou-vos dizer uma coisa. A Federação e a Liga não deveriam liderar, decidir sem olhar para esse tipo de coisas. Pronto, mas aqui eu também meto o poder político. E não é o atual governo. É pensar... Por exemplo, em Inglaterra, o Parlamento já adotou medidas diferentes. Aliás, já está em vigor e já está a funcionar uma estrutura diferenciada, porque eles começaram a perceber os problemas que podem vir a ter. Pronto. E nós temos que pensar de forma coletiva. Um país
que tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes, que a diáspora podemos ter mais 2 ou 3 milhões, num mundo que é global, que tem 8 bi, é preciso nós percebermos que se conseguimos estar no topo do futebol mundial, então vamos tirar proveito disso. Vamos tirar proveito disso a nível global. Não só no ranking. Não é? Não é só... E para isso temos que começar internamente. E era o que eu ia dizer há pouco. Nós temos uma formação excelente. O Martínez é uma testemunha que eu acho que é imparcial, porque não é português, é selecionador nacional, mas era diretor técnico na Bélgica, porque na Bélgica o selecionador é também o diretor técnico. Ele acompanhava as estruturas jovens e acompanhava o trabalho das estruturas europeias. Ele próprio reconhece isso. Nós temos um excelente sistema de formação, mas depois tapamos o acesso no futebol sénior a que alguns deles se consigam afirmar. Porque nós não podemos pretender que um miúdo, com 17 ou 18 anos, de repente chega à equipa A e assume-se como indiscutível. Não, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso criar condições para que isso aconteça. Portanto, e há um momento, mesmo com equipas B, porque vocês reparem, a Inglaterra tem, acho que concordamos todos, a melhor liga de clubes do mundo, não é? Portanto, eu, pelo menos, para mim é o melhor campeonato do mundo. E é o que eu mais gosto de ver. Adoro ver jogos. A ver jogos, não interessa quem são as equipas. Ver jogos. Pronto. Eles nunca terão equipas B. Eles nunca terão este espaço. Porquê? Eles têm 92 clubes profissionais nas diversas divisões. E ninguém quer perder a sua identidade. Portanto, eles têm uma política de empréstimos, mas não têm uma política de equipas B. Ora, nós temos esta possibilidade, porque e como tem Espanha, porque a nossa concentração, como já referi há bocado, é tão grande que se permite isto. Mas há um espaço de crescimento dos jogadores que já não chega à equipa B. Já não chega. É curto. Ele já precisa de um desafio num patamar mais elevado. Ora, isso é bom para todos. É bom para quem recebe e é bom para quem está com o jogador na sua posse. Toda a gente ganha com isso. Portanto, eu não consigo perceber porque é que nós aceitamos que as estruturas acionistas sejam estruturas acionistas de capital que não é português e depois limitemos o acesso dos jogadores portugueses ou dos jogadores formados localmente, que é mais correto assim, a esse patamar. Então nós é que estamos a criar condições para a importação de jogadores. Portanto, nós formamos os jogadores, não os conseguimos colocar, lá está com essa política de empréstimos, que na sua opinião seria muito mais positivo ter, por exemplo, o Benfica, o Porto, o Sporting, estamos a falar destes que têm aquela maior formação, o Braga também. O Braga e o Vitória, o Vitória também tem tido... mas não, estou a falar até exportar, sim, ou seja, de emprestar, de ceder vários jogadores, isso acabou por causa da suspeição, ao que nos leva à questão de fundo. Há pouco estava a falar da questão do poder político, que é o que se passou em Inglaterra e agora também está a passar-se em França, agora também que estão a fazer uma espécie de premier, ou pelo menos a ter um conceito de premier francesa, que é ter uma entidade supra-clubes, claro, e até supra-liga, ou seja, ter uma entidade independente, mas para isso tínhamos que mudar aqui a própria lei de bases do sistema desportivo. Claro que sim. Ou seja, mas é isso que, na sua opinião, claramente falta... É esse passo que falta dar, depois tudo o resto, estas polémicas, iriam desaparecer. Não é só isso que falta. Eu acho que a primeira questão é uma questão de educação. É uma questão de educação geral e de educação desportiva. Pronto. Sim, mas em países onde não há educação, mas depois são imediatamente a questão é, eu não venho cá pela questão. Exatamente. O que eu quero dizer, nós temos, por exemplo, a nível de organização, ou a nível de modelo organizativo, e eu não concordo muito, aliás, não concordo nada com o copy-paste, se faz um país, agora copiamos para o outro, não. As realidades são diferentes. Isto é como o processo de formação de jogadores, não é igual em todo o lado. Ou seja, há princípios que são os mesmos, mas nós temos que conhecer a cultura local, conhecer a realidade local, etc. São coisas diferentes. Mas vejamos o exemplo norte-americano. Eu acho que à volta do jogo, eles têm muito a ensinar-nos. Dentro do jogo, nós sabemos mais do que eles. E à volta do jogo, nas diversas modalidades, eles tentam provocar o equilíbrio entre os concorrentes, certo? Pronto. Eles tentam que a única coisa que as equipas possam perder são os jogos. Não querem que as equipas percam dinheiro, porque eles não querem. Porque uma equipa com problemas financeiros
é uma equipa que vai trazer uma má imagem a essa liga. Portanto, nós não queremos esses problemas dentro da liga. Querem ganhar todos. Como é evidente. Ou seja, nós queremos arranjar um equilíbrio para que isto aconteça. Claro que os maiores irão ser sempre maiores. Serão sempre maiores. Terão sempre uma dimensão diferente. Mas se a dimensão média não existir, nós não... Mesmo para os nossos clubes maior, por exemplo, este ano é um ano excepcional, sem dúvida. É um ano fantástico, a nível de desempenho europeu. Mas é bom que a competição interna obrigue a elevar esses patamares. Isso é muito bom. Portanto, nós não podemos, durante o tempo da Liga Conferência, eu lembro-me, por exemplo, o Gil Vicente este ano está a fazer também um excelente campeonato, no ano em que foi ao qualifying, ao playoff da Liga Conferência, o AZ Alkmaar acabou com a eliminatória no primeiro jogo e acabou. O segundo jogo foi para cumprir calendário. Ora, se nós nos estamos a debater com os Países Baixos de forma direta, o nosso quinto classificado não pode ficar assim, e muito menos com a República da Irlanda. E isto tem que ser pensado. Há aqui uma espécie de contradição. É um ano fantástico ao nível de competições europeias. Sporting, estamos a falar em meados de março, Sporting continua na Champions, Porto e Braga continuam na Liga Europa, Benfica bateu-se tac a tac com o Real Madrid na Liga, na Champions, e chegamos à 26ª jornada do Campeonato Nacional. Benfica 0 derrotas, Porto 1 derrota, Sporting 1 derrota. Há um desnível entre as duas. O que é que de facto vale o futebol português? É uma situação ou outra? Não, mas não é uma coisa. O aspecto médio do campeonato português é preciso que as equipas de menor dimensão tenham mais qualidade. Sem dúvida. É preciso trabalhar para que isso aconteça. Certo? Dizem-me assim, mas já há melhores condições de treino. Há melhores condições de treino, mas nenhum deles tem condições de treino ao nível de... Tem o Sporting Clube Braga. E o Vitória Guimarães. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, o Vitória Guimarães foi o primeiro dos clubes portugues a ter o centro de treino, na altura do Pimenta Machado. Não é? Pronto. Mas depois não teve essa evolução. O Sporting Braga hoje tem condições a nível de instalações ao nível dos melhores clubes. Mas acabou por não só por não responder muitas essa as questões. Que devia ou não existir essa figura. Já que o Conselho teve na Liga, teve na Federação, percebeu de viva voz que os clubes é muito difícil a autorregulação, os clubes conseguirem regular-se. Não se vão autorregular. Aliás, um dos motivos porque que temos estes regulamentos que às vezes são anedóticos, não é? Um dos motivos porque eu que já fui abordado algumas vezes para poder ser candidato a presidente da Liga e com apoio de clubes grandes, etc. Eu nunca quis, admiti sinceramente ser diretor de competições, pensar na competição e tentar alterar a competição, porque os presidentes são expostos e não têm capacidade, ou seja, não é a capacidade deles, não têm poder para tomar essas decisões, porque essas decisões são todas tomadas em Assembleia Geral. Portanto, a Liga, enquanto funcionar como uma entidade patronal que gera uma competição desportiva, no meu entender, vamos ter sempre problemas. E é o que se passa. Ou seja, ouvem-se muitas críticas, mas quando chega à Assembleia Geral, as decisões são estas. Esta última decisão, em relação aos clubes da segunda Liga, em relação, como nós sabemos... mecanismo de solidariedade. Não se devia fazer a meio da época. Eu não estou a dizer que não está correto na época seguinte. Tudo bem, mas a meio de uma época, quando há um orçamento... Isto é exemplificativo da forma como funciona. Ou seja, vamos meter aqui o pau na roda. E meteu-se o pau na roda. Pronto. E assim não vamos a lado nenhum. Ou seja, temos sempre problemas. Agora, claro, a maioria dos portugueses anda satisfeita. Anda. 90%? Ou seja, essa também é uma questão. A questão da maioria dos portugueses andar satisfeita. Não lhe parece que muitas vezes os três grandes, Benfica, Sporting e Porto, são aqueles que estão menos interessados em que haja uma classe média forte no campeonato do futebol português? Não acho. O que eu penso é que porque assim podem dominar há um conjunto de interesses. Não. Eles apostaram em ter equipas B, eles perceberam a importância que isto tem e também percebem a importância que a transição dos Bs para os As tem. Ainda há poucos dias falei sobre um jogador a que aconteceu isso, que se veio estrear a Vitória de Setúbal, que foi o João Carvalho, e eu acho que o João
podia inclusivamente ter dado um salto muito, muito superior ao que pode. Mas, por exemplo, o João Mário estava na equipa B do Sporting quando veio para o Vitória de Setúbal. 4 meses depois era pré-convocado nos 30 do Paulo Bento para o Campeonato do Mundo. Eu, quando digo que os 3 grandes não estão interessados em que os clubes mais fracos se aproximem deles. Eles estão, vamos lá uma coisa, eles não estão interessados, eles estão interessados em que haja mais qualidade, porque inclusivamente para eles o Sporting, o Mourinho já tinha feito isto no Porto há muitos anos atrás, o Rubén Amorim fez isto no Sporting, não sei se foi o Rubén, se foi o Sporting, portanto foi a estrutura do Sporting. Contratou muitos jogadores da Liga Portuguesa, certo? São jogadores que quando chegam ao topo, estão a chegar ao topo, ou seja, estão a chegar ao seu mais alto nível. Porque os jogadores que vêm de cima para baixo têm que ser jogadores especiais. Você diz-me, o Otamendi tem um comportamento fantástico. Vem da Liga Inglesa para a Liga Portuguesa. Portanto, tê-lo como adversário não é muito agradável, mas tê-lo como membro da nossa equipa é agradável. O Tiago Silva tem não sei o que assim, mas não são todos. O jogador o Diamandé veio do Mafra para o Sporting. Portanto, vai morrer ali para ir para cima, para ir para mais para cima. Agora o Luís Soares vem do Almeria. Ou seja, esta é a hipótese dele de ainda ir mais para cima. Os jogadores... O Jokers veio da segunda liga. O Jokers veio do Coventry, veio da segunda liga do Championship. Portanto, e daria muito mais exemplos. Quer dizer, hoje, o Pote hoje tem um estatuto no Sporting, mas veio do Famalicão, com todo o respeito pelo Famalicão. É importante que haja isto. O Trincão afirmou-se definitivamente aqui. Portanto, há aqui situações que são importantes para o crescimento dos jogadores. Depois nós sabemos que esses jogadores vão para fora. Porque, com todo o respeito pelo Benfica, Sporting, Porto, etc., para os nossos grandes clubes, acima deles ainda há o Real Madrid, o Barcelona, o Man United, a Juve e por aí fora. Portanto, nós temos que perceber qual é o nosso patamar de mercado e como é que podemos adquirir mais barato, e não tenha dúvidas nenhumas que adquirimos mais barato se adquirirmos em Portugal, e o dinheiro fica dentro de Portugal e vamos alimentando o nosso sistema. E nós, um dos problemas, quando se fala de financiamento, é nós não percebermos que também temos que alimentar o nosso sistema internamente. Como é que devemos olhar, por exemplo, para os direitos televisivos? Por exemplo, vou dar dois casos clássicos. O Benfica olha e teoricamente com direito de, ok, eu tenho 80% da população portuguesa ou 60% da população, tenho que ganhar muito mais que toda a gente, e os outros clubes, excluindo Porto, Benfica, Porto, Sporting e Braga, dizem, ok, mas tu não vais jogar sozinho, vais jogar comigo, porque é que tu tens que receber 80 e eu tenho que receber 10? Qual é o equilíbrio disto tudo? Primeiro, não há ninguém que tenha 70% da população portuguesa, não é? 60%. Portanto, andamos aí um bocado enganados. Outro dia, com as eleições autárquicas, os números para a cidade de Lisboa é que havia mais sportinguistas. E eu dei a resposta quando me colocaram a questão. Sim, é natural, porque tem a ver com os estratos sociais e, infelizmente, pronto, as coisas são assim. Há muitos benfiquistas, há muitos sportinguistas, há muitos portistas, pronto, e os outros clubes têm menos dimensão. Essa questão da centralização não será uma forma de perceber se os clubes grandes querem mesmo que os mais pequenos... Não, mas pode ser, mas eu não vou por aí. Eu lembro-me que na altura em que tínhamos números do Vitória de Setúbal, teríamos, digamos, que entre a primeira e a segunda escolha, pessoas que olhassem para o Vitória à volta de 200 mil. Portanto, não era mau. Até fiquei satisfeito, fiquei até surpreso, pensava que o número era mais baixo. Já vem, portanto, um clube... É 4 vezes mais que o Bodo Glimt. Que a cidade, sim. Não, estou a falar, teoricamente, os adeptos... Está aqui um bom exemplo. Esse é um bom exemplo para olharmos para aqui e dizer assim, então era possível fazer coisas melhores. É possível termos outra dimensão. Porque há um conjunto de situações que limita. Ou seja, se nós limitarmos, como estão limitadas, o número de inscrições por clube, de jogadores, não posso ter mais que aqueles. Mas se a oferta for muito grande, de grande qualidade, os outros também vão ter acesso a essa oferta. E o que me faz confusão é eu gastar 20 milhões na formação e depois não a conseguir rentabilizar da melhor forma possível. Isso é que me faz confusão. E não se perceber que o modelo podia ser um modelo diferente. Portanto, quando entramos nos direitos televisivos, LA ou Nova York tem uma dimensão diferente do que tem outras cidades nos Estados Unidos. Mas não deixa de haver equilíbrio na distribuição dos direitos. Ou seja, há aqui um princípio básico na competição desportiva. É que não pode haver monopólio. Quando houver monopólio, mataram a competição. Ou seja, quando houver monopólio, mataram o negócio. Que era a questão da Superliga, etc. O modelo é sempre um modelo de cartel.
é sempre um modelo em que nós somos parceiros do negócio, independentemente da nossa dimensão. Tu tens mais dimensão do que eu, okay? Mas eu tenho direitos, porque se eu não estiver na competição, tu também não jogas. Se não houver competição, ninguém... Como é que o equilíbrio disso, como é que se faz? Com um conjunto de regras, por isso é que tem que haver uma chave, em que, evidentemente, aquele que tem mais público no estádio também tem que ser compensado por isso. Ora, aí está. Esse é um tema que eu por acaso gostava de... Tens de trazer público ao assumir. estádio. Não é teres mais adeptos, não é teres mais sócios, não. É quem tem mais público no estádio. Porque nós temos que obrigar os concorrentes a trabalhar, porque assim, o futebol profissional joga-se para o público. Exatamente. Não se joga para a televisão, joga-se para o público. A televisão é um excelente parceiro, é um nosso parceiro. Streaming, etc. São os nossos parceiros, sem dúvida. Cada vez mais os jovens gostam de ver tudo e ver outros conteúdos. Sim. Sem dúvida, é fantástico que isso seja feito. Ótimo. Mas é público no estádio. Um estádio com 50 ou 60 mil é completamente diferente de um estádio com 1000 pessoas. Devia haver uma discriminação, não diria positiva, ou até negativa, ou positiva, como que eu quiser chamar, pela questão do público, ou seja, porque essa é um tema que a mim é bem sensível, porque até já escrevi sobre isso, até porque para mim dá-me o coração às vezes olhar para um estádio e vê-lo vazio, ou até olhar para uma transmissão televisiva, para uma bancada que não existe. Para os jogadores, para os treinadores, não é nada motivante. Ou seja, se não houve em vendem um França, produto assim, se não. em França, por exemplo, houve há mais de 20 anos uma regra que é tu para teres um clube na Primeira Liga tens de ter o centro de formação. A UEFA recentemente disse para estares nas competições europeias, durante X anos vais ter que ter uma equipa feminina. Até que ponto é que não seria positivo tu para teres um lugar numa Primeira Liga devias ter X% da tua lotação? Na UEFA precisas. Cumprido. O Estoril fez aquela bancada a norte, que neste momento está praticamente encerrada. Aquela que tremeu, mas foi na minha altura, fez essa bancada porque a UEFA exigia ter 8 Isso é o estádio. Não, mas isso é a capacidade. Eu não estou a falar exemplo da de exigência. porcentagem de lotação. Mas é o exemplo da exigência que tem que ser feita. Ou De seja, ocupação, perdão. tu tens depois de ter uma taxa de ocupação. Pronto. E eu acho muito bem que haja essa taxa de ocupação e que haja essa obrigatoriedade. E, portanto, eu não posso depois deixar... Os adeptos podem fazer greve, podem estar contra o clube e não ir, não interessa. Pode-se arranjar uma série de soluções. Ok, eu nas receitas finais vou receber menos porque não consegui ter os adeptos nos estádios. Portanto, tem que haver aqui deve haver, porque é completamente... Eu tinha estas conversas muitas vezes com já faleceu o Sr. Joaquim Oliveira, falava muitas vezes com ele sobre isso e dizia-lhe: Joaquim, não é a mesma coisa jogar no estádio cheio, no estádio vazio. Não é a mesma coisa. Isto a propósito já há muitos anos atrás do Alverca. E nós optámos por vender a bilheteira. Não sei se vocês se lembram, nós começámos a criar condições de vender a bilheteira. Uma das vezes jogámos contra o Sporting e vendemos 4.000 bilhetes que eram oferecidos quase na bomba da Galp por X. Sim. E toda a gente dizia. A Federação faz isso um bocadinho. E toda a gente dizia. Sim, mas nós estávamos a fazer isso em 99, 2000, não é? E, há 25 anos atrás. E toda a gente dizia: pá, vocês vêm cá, o público, o adversário, não sei o quê. Sim, houve uns jogos que ganhámos, outros jogos que perdemos. Mas chegámos a ganhar o Sporting, chegámos a ganhar o Braga. E eles trouxeram 4.000 pessoas. No jogo com o Braga estavam 6 ou 7 mil pessoas. Vieram imensa gente que veio de Braga. O Vitória Guimarães, por exemplo, ganhou-nos. E teve. Portanto, não é por aí. Agora, a motivação para os jogadores, o ambiente, o espetáculo televisivo. Nós hoje, deixem-me dizer-vos isto, porque isto a mim, isto mexe, porque quem gosta de futebol e quer que os clubes portugueses tenham sucesso, porque independentemente da minha cor clubística, gosto que o futebol português tenha sucesso. Eu não posso, por exemplo, o Mourinho veio para Portugal. Este ano o Mourinho veio para Portugal. Toda a Europa, para não dizer todo o mundo, olhou para isso. O primeiro jogo do Mourinho, com todo o respeito, do Benfica, com o Mourinho orientar, foi nas Aves. Certo? Um jogo às 6 da tarde, com as câmaras em contraluz. Uma péssima imagem da Liga Portuguesa. Estava a dar o Liverpool, não sei em que canal. Eu mudei para ver o Liverpool um bocado, porque fui para ver o Liverpool. Porque tinha interesse em ver aquilo. Ou seja, nós tivemos uma hipótese de ouro de promover a Liga Portuguesa. E o que é que nós fizemos? Não. Se houvesse o tal organismo independente, dizia: não, o jogo não é às 6 da tarde, porque não há condições de passarmos uma boa imagem. O jogo, mas o Benfica tem uma competição a seguir. Eu disse: sim, senhora, está aqui um charter no Porto, para o Benfica vir, não vem de autocarro, vem de charter, mas nós suportamos. Porque ia sair mais barato, porque o que nós perdemos na imagem
Mas claro, se alguém fizesse isso, toda a gente ia dizer: estamos a beneficiar o Benfica, estamos a não sei o quê. Não estamos nem a beneficiar nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto. Estamos a pensar de forma coletiva que temos um produto e que esse produto não pode ser apresentado. Ou seja, quando tem o treinador que maior dimensão mundial tem, português, os treinadores portugueses, que vem para o campeonato português, que não se estava à espera e vem para o campeonato português. Eu não vou estar aqui a discutir questões de qualificação, porque é que veio, não interessa. Veio, está cá, vai começar. Os jornais ingleses falam nele, os jornais espanhóis falam nele. E nós demos aquela imagem. É que nós parece que só temos demos aquela imagem. Temos só um futebol a pensar em pontos e não em espetáculo, não é? Cada um pensa em si. Portanto, alguém mas tem que haver alguém acima. Pronto, porque eu acho normal, quando estou nos clubes, que também tenho que pensar nos meus interesses. E eu percebo que o Sporting pensa em si, o Porto pensa em si, o Benfica pensa em si. Percebo isso tudo. Aliás, estas discussões que estão agora a haver, quer dos castigos, quer das marcações dos jogos e não sei o quê, é só cada um a pensar em si. Claro. Não tem nada... Não se consegue vender este campeonato a ninguém. Então. Mas nós vendemos o campeonato a alguém. Estou a dizer, nós internacionalmente, é assim, nós andamos a dizer... Diferentes jogos, um jogo do Benfica, um jogo do Porto, um jogo do Sporting. E a Federação e a Liga, o que é que podem fazer para dar um murro na mesa e dizer assim, pá, acabou a brincadeira? Porque a verdade também é essa. Este tema chegou a ser falado quando o José esteve na Federação. Claro que sim. E enfrentou... além das barreiras dos clubes, enfrentou também barreiras do próprio poder político, lá está, porque aqui tinha que haver uma alteração legislativa. O poder político não tem grande interesse em meter-se por aqui. Eu acho erradamente, é a minha opinião, erradamente. E o futebol, ou se consegue alterar estatutariamente e dar-se liberdade a quem está de facto na gestão de poder tomar decisões. Ao caso contrário, você toma a decisão hoje, vai a uma Assembleia Geral passado 15 dias ou um mês e é admitido. E, portanto, a pessoa anda-se a jogar politicamente para não se ser demitido. Isso não é nada. Portanto, tem que haver alteração. As pessoas têm que pensar seriamente que nós temos alguns problemas no nosso futebol. No meu entendimento, o primeiro são instalações. Ok? Independentemente destas questões agora, a primeira são instalações. Temos que melhorar grandemente as instalações se queremos ter um futebol de alto nível. E se calhar o segundo são dirigentes. Portanto, quando nos agarramos aos jogadores e aos treinadores e etc., há muitos dirigentes com muito mérito e muitos dirigentes que nem sequer são conhecidos, pro bono, que trabalham com os miúdos, que ajudam imenso, que são pessoas super dedicadas. Há muita gente que merece ser enaltecida. Mas a imagem do futebol português não é essa. A imagem do futebol português é a Primeira Liga, é a Liga profissional. Mas quem está a ouvir vai dizer: o José Costa também depois esteve na claro Federação e esteve na Federação e na verdade esta grande mudança não foi feita. Mas a Federação não consegue mudar. Pronto, é que a minha pergunta é: do ponto de vista material não consegue mudar, mas do ponto de vista quase do lobby, ou seja, de fazer força, fazer pressão junto do poder político, não poderia ter sido feito mais qualquer coisa nesse sentido? É assim, eu acho que pode ser sempre feito mais qualquer coisa. Okay? E ninguém faz tudo, exceção feita a alguns que acham que chegaram e sem eles não havia futebol, ou que o futebol consegue melhorar de um dia para o outro com eles. Não é assim. Está-se a lembrar de alguém assim? Muita gente. Há muita gente. E nós temos que pensar que as grandes estrelas do futebol são os jogadores. Futebol, nós quando vamos ao estádio, eu vou ao estádio ver jogadores, eu vou ver um jogo de futebol, vou ver os jogadores, eu não vou ver os dirigentes, não vou ver os presidentes, os diretores técnicos, etc. Não, eu vou ver os jogadores. E depois também gosto, como sou treinador, gosto de analisar a forma como a equipa joga, etc. São os treinadores, mas as primeiras figuras de um jogo de futebol são os jogadores. Já agora faço uma pergunta que eu não me lembro. Quem é que era o presidente da Federação Portuguesa de Futebol no Mundial de 66? Que o Portugal foi terceiro classificado e o Eusébio... Eu por acaso sei porque eu faço essa pergunta frequentemente. Pronto. Toda a gente, eu pergunto quem é aquele senhor que está na fotografia e toda a gente sabe que é o senhor Eusébio da Silva Ferreira. Mas quando eu pergunto quem era o presidente da Federação, por acaso era um dirigente do Benfica, pouca gente sabe. Justino Pinheiro Machado, eu por acaso sei. Pronto, agora mudando de... Mas eu vou-te dizer isto. Mas hoje em dia toda a gente sabe o nome do presidente. Eu vou reforçar para te dizer, para as pessoas terem esta noção, eu vou reforçar isto. Em 84, a seguir a 66, o nosso melhor ano foi 84, o europeu em França, certo? Eu acho que
quem viveu aquela altura lembra-se do Jordão, do Chalana, Bento. não vou dizer que Damas, não vou falar dos jogadores todos, mas pronto, mas lembra-se, fundamentalmente, o Chalana e o Jordão São os top. e os golos, as assistências do Chalana, os golos do Jordão, toda a gente se lembra. Bem, infelizmente já faleceram os dois. O presidente da Federação, em 84, foi membro do Comitê Executivo da UEFA. Okay? Eu politicamente não tinha nada a ver com ele, portanto nem sequer não era da cor, não era. Silva Rezende, não é? Silva Rezende, sim. No funeral dele estavam 14 pessoas. Okay? Estavam 14 pessoas. Foi uma coisa que me marcou e que me chocou. Pronto, eu tinha que lá estar institucionalmente, como é evidente, era vice-presidente da Federação, mas o futebol português teve algum reconhecimento. Eu sei que tive, aliás, eu estive em Saltilho, eu estava do lado lá, porque eu já estava no sindicato, portanto, eu estava do lado contrário. Não, é que nós não temos reconhecimento, nós não temos essa noção. Portanto, os jogadores são de facto o mais importante. Agora, é preciso haver gratidão, é preciso haver reconhecimento, porque há muita gente que trabalha. Não custa nada nós reconhecermos mérito aos outros. Mas não, estamos numa fase, não sei, se calhar é porque veem muitas vezes o Trump na televisão, a querer concentrar as coisas como se fossem pessoas únicas no mundo. Não são. E, portanto, nós temos que discutir estas coisas. Não há uma única via. Há vias diferentes. Há opiniões diferentes. E acho que é muito bom que haja contraditório. Portanto, esta tentativa de unanimidade no futebol, para mim, não. Acha que é isso que está a acontecer, por exemplo, na Federação? Não, há uma tentativa clara, não é? O discurso é esse, mas não é a Federação exclusivamente, e também tem que ser justo, que pode mudar as coisas, certo? Portanto, o futebol profissional e todas estas decisões, em meu entender, têm que partir da Liga. E têm que partir dos clubes, porque o Presidente da Liga e os órgãos executivos da Liga também estão numa situação difícil. Também não é fácil gerir aquilo. Não é fácil, portanto... As pessoas têm que se entender e dizer assim, o que é melhor para todos? Eu acho que este exemplo do que se passou com as verbas da UEFA, que nós sabemos que muitas delas nem sequer chegavam à formação, mas pronto, mas que se passou com os clubes da segunda Liga, acho que é exemplificativo do estado em que nós estamos. É inadmissível que se faça um orçamento e que nós, a meio do jogo, limitemos 400 mil euros para clubes da segunda Liga. Como também acho que tem que haver um controle mais rigoroso em relação a tudo isto. Por exemplo, a segunda Liga, eu digo isto há anos, e quando era presidente do Sindicato de Jogadores, até fui acusado de não ser muito favorável ao emprego e tal. Eu pus diversas vezes em causa se a segunda Liga devia ser uma competição profissional. Portanto, mais tarde, quando se tornaram competições profissionais. Acho que nós devemos questionar estas coisas. Porque se podemos abrir ou não para ajudar os clubes a baixarem a sua folha salarial. Porque as receitas as receitas não acompanham. É impossível. Eu quando ouço, não sei se é verdade, mas quando ouço que há orçamentos na casa dos 8, 9, 10 milhões, desculpem, é uma questão, se não subirem, é uma questão de falência, não é? Zé, tivemos aqui a falar de dirigentes de uma forma mais séria, e agora vou apresentar aqui uma fotografiazinha que está aqui, mais ligeira, que estão dois candidatos à presidência do Sporting Clube Portugal, um dos quais é mais ou menos óbvio de saber quem é, e eu gostaria de saber se podes adivinhar quem seria o outro. Acho que aí deve ser quem ganhou, que foi o Bruno Carvalho, não? Não. O Carlos Severino. Muito. É mais para lançarmos um tema um bocadinho mais descontraído. Mais descontraído, até para dizermos o quê? Na altura, os botões, quatro botões. 4 botões. Eu usava. Para falarmos desta versatilidade, não é? Que foi a sua carreira. Depois, espero que ainda seja. Se tivesse que escolher só uma dessas facetas, qual é que seria? Aliás, quando alguém se apresenta a si e você tem que se apresentar a alguém, como é que se apresenta? Sou treinador, sou dirigente, sou pensador, sou gestor, sou o quê? Normalmente, por exemplo, eu este ano tenho tido as abordagens que tenho tido são para fora, são para fora de Portugal. E em que funções?
diretor técnico e treinador. Portanto, não propriamente para Treinador, a gestão. apesar de tudo, apesar destes anos de ausência dos bancos, ainda... Porque assim, pronto, o que acontece é, internamente, a sensação que me dá é que as pessoas acham que nós ficamos desatualizados. Portanto, está desatualizado. Ou quando se chega a uma determinada idade, já não, os mais novos, é normal, as coisas funcionam assim. Mas se me pergunta, eu acho que quem gosta de futebol gosta do campo. Eu gosto de futebol, adoro futebol, e portanto, se puder estar no campo, não é que eu não seja feliz a fazer outras coisas, mas o campo é o campo. Portanto, E semanalmente ou selecionador? Não, eu estou a falar como treinador. Não, portanto, mas treinador de clube ou treinador de seleção? O que é mais sedutor? É diferente. É diferente. Se um treinador de seleção tiver a possibilidade de fazer um trabalho de maior profundidade para que mais tarde se possa ter mais talento. Por exemplo, eu tentei fazer isso na Lituânia. Ainda há bem pouco tempo eles me abordaram, mas eu não quis funcionar de forma diferente, ou seja, não é... Abordaram-me se podia ajudar em algumas questões. Esta questão agora da guerra, nestes meses, também agora, a partir de fevereiro, isto mudou muito e o próprio mercado mudou um bocado. Mas eu gosto de estar próximo da equipa, do treino. Não quer dizer que seja eu o treinador, percebe? Pronto. Mas se eu não for treinador, eu não interfiro. Isso daqui a 5 meses. Ou seja, aí é uma questão clarinha, não interfiro, ou seja, eu não faço convocatórias, eu como diretor técnico não fiz nenhuma convocatória, eu não vou sugerir, agora, vamos ver jogos, vamos conversar sobre os jogadores, vamos conversar sobre o que se passou no estágio, porque é que isto aconteceu, porque é que não aconteceu. Posso limitar, que eu me lembro, só limitei por questões disciplinares. Isso daqui a 5 meses, Portugal... campeão do mundo ou não, Roberto Martínez sai e Pedro Proença bate à porta do Zé Conceiro e diz... Isso é uma coisa que não vai acontecer, portanto não vale a pena estarmos a falar sobre isso. Ok. Espero que Portugal consiga ter sucesso. Como é evidente. Aliás, sempre disse isto, são as seleções do meu país. Eu sou português, gosto de ser português e quero que Portugal ganhe. Sempre. Falando um bocadinho ainda na seleção, não neste caso específico, criou-se uma ideia completamente estapafúrdia na minha visão de que, quem faz as convocatórias da seleção é o Jorge Mendes. Toda a gente já ouviu falar nisto. Tiveste N anos na federação, o que é que se pode responder a estas pessoas? Isso não é verdade. Nós não temos culpa, é que o Jorge Mendes funcione com os maiores clubes portugueses e consiga ter debaixo da sua representação alguns dos melhores jogadores portugueses. Mas há muitos jogadores que estão na seleção, muitos mesmo, que não têm a representação de Jorge Mendes. Isso não é verdade. Agora, foi com a mesma questão de que o Martínez não convocava os jogadores do Sporting, porque tinha um problema. Isso não é verdade. Isso não faz sentido. O selecionador quer ganhar, quer montar a melhor estrutura, tem por vezes ideias diferentes. Nós não temos que ter ideias iguais. Aliás, em Portugal, o diretor técnico e o selecionador, um não pode ter o lugar do outro. Ou seja, eu, diretor técnico, não podia nunca ser selecionador. Ele, selecionador, nunca podia ser diretor técnico. E, portanto, é muito bom. Ao contrário, por exemplo, na Bélgica, o selecionador é o diretor técnico. E, portanto, discutem-se muitas coisas, mas, nomeadamente, eu discutia muito mais com as equipas técnicas das estruturas de formação. E depois, é importante isto, é importante que haja uma estrutura vertical. Ou seja, durante muito tempo a Federação, mas isto são modelos diferentes, a equipa A funcionava quase como uma ilha, e o que se fez foi uma estrutura mais vertical, em que, não sei se vocês sabem, devem saber, mas, por exemplo, o Martínez, com frequência, pelo menos de 2 em 2 meses, se não for de mês a mês, depende depois da agenda, faz reuniões com toda a estrutura técnica. Portanto, está presente na estrutura técnica, como estava o Rui Jorge, como estavam todos os treinadores, e as coisas eram discutidas e eram apresentadas. Por exemplo, o estágio do europeu foi apresentado a todos os treinadores, e isso é algo que para nós é importante, porque os treinadores, e eu também, como é óbvio, mas muito mais os treinadores, que eles são muito mais importantes a esse nível, eles ganham uma experiência que não têm.
seja, sei lá, o Francisco Neto foi organizar um campeonato do mundo. Foi importante para ele falar com treinadores que já organizaram fases finais. Ele tinha tido a do europeu, mas falar com o Martínez, que já organizou o Mundial, perceber porque é que se faz, falar com o Rui Jorge, perceber como é que se faz. Portanto, esta relação, este intercâmbio tem que existir. Nós fizemos uma coisa, por exemplo, com treinadoras e treinadores, foi elas serem adjuntas nas estruturas masculinas e depois eles irem às estruturas femininas. Porque se nós queremos, por exemplo, um futebol feminino de melhor qualidade, nós temos que elevar o nível das nossas treinadoras. E elas estão disponíveis para trabalhar com o masculino. Sem qualquer tipo de problema, então fantástico. Venham, não? Mas não anunciámos, não fizemos nenhuma coisa. Isto já tem, pelo menos 3 anos já tem, não fizemos nenhuma notícia para cá para fora a dizer que não, porque as coisas têm que ser feitas desta forma. Portanto, isto eu gosto. Porque é trabalhar com as equipas. Posso fazer uma pergunta ligeiramente provocatória? Não? Podes, à vontade. Se quiseres, eu não há limite. Portugal ganhou a Liga das Nações há 7 ou 8 meses. Sim. Quem é que teve mais influência? Fernando Gomes ou Pedro Proença? Fernando Gomes, claramente. Na minha opinião, claramente, obviamente. Aliás, eu se recordar... porque quem contrata, independentemente de nós traçarmos perfis e fazermos propostas, a última palavra é do Presidente. Aliás, o Presidente da Federação é um órgão. Okay? Pois ele preside também à direção. Mas ele é um órgão. Portanto, não há... É um sistema presidencialista. E eu não sou contra que seja um sistema presidencialista. Mas é evidente que tem muito mais tempo de trabalho, não é? Não é quem chega em 3 meses. Além disso, nós vimos em março. Eu não concordo nada que saiam as notícias que saíram. Que o Martínez já estava posto na rua. Que o José Mourinho ia ser. E que a Federação não tenha vindo publicamente colocar as coisas em pratos limpos. Portanto, depois de dizer, o treinador já sabia que era assim. Não é o treinador, é toda a onda que se cria à volta. Não é o treinador, é tudo o resto. Nós sabemos. Agora, eu, também consigo ter atenuantes. O Presidente da Federação é a primeira vez que está a lidar com uma equipa de futebol, não é? Ele nunca lidou ao longo da sua vida com uma equipa de futebol. Foi árbitro, e um árbitro de bom nível, mas foi árbitro e foi dirigente. Mas nunca esteve no terreno. É completamente diferente. O Fernando Gomes, nesse aspecto, foi jogador de basquete de um nível muito bom, e no Futebol Clube do Porto estava muito mais próximo de uma equipa, apesar da área dele não ser o responsável pelo futebol, mas eu, inclusivamente, foi meu administrador quando eu passei pelo Futebol Clube do Porto. Sabia que era a chamada dinâmica de balneário. Pronto, tenho toda uma experiência diferente. Portanto, as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão percebendo como é que são as dinâmicas, que as coisas não são iguais. Porque cá de fora é muito fácil falar. Eu estou a ouvi-lo e o Zé reconhecidamente fez um bom trabalho como diretor técnico nacional, percebe-se que tinha uma relação próxima com o Roberto Martínez. Porquê que não ficou na Federação? Porque não merecia a confiança do Presidente da Federação. E ficou sentido com portanto, isso? Portanto, fui exonerado. Não, eu... Como é que se pode explicar que alguém que tem esse know-how e que essa proximidade essa pergunta tem que ser feita à Federação. Eu sempre coloquei a questão de uma forma muito clara. O lugar de diretor técnico nacional, eu não acabava mandato. Para que fique claro, aliás, isto vai ter as suas consequências. Eu não acabava mandato. Portanto, eu fui exonerado. Mas acho normal que um novo presidente não entenda que eu tenha esses requisitos. E nomeou um outro diretor técnico, que ao fim de 3 meses deixou de ser diretor técnico, né? Porque a seguir a mim foi o Domingos e agora é que é o Oscar Tojo. Portanto, foi porque alguma coisa se passou, porque acho que o Domingos foi promovido para diretor da equipa A. Mas, entretanto, agora já entrou mais um dirigente para a equipa A. Portanto, não sei o que é que se passa, nem vou fazer perguntas sobre isso. Quando o Zé diz que terá consequências essa exoneração, o que é que quer dizer com isso? Porque as coisas têm que ser feitas de uma forma correta. Tribunal, portanto. Têm que ser feitas de uma forma correta. A seu tempo veremos. As coisas têm que ser feitas de uma forma correta. Passando um bocadinho para a carreira de jogador, treinador, etc. Falávamos ali há um bocadinho no início dos inícios. Chegaste a Portugal
E não, agora esquece-me do dia de 75. Há 6 alguma marca, 6 de junho de 75. há alguma marca que fica vinculada àquela palavra quase maldita a seguir ao 25 de Abril, que é as pessoas que regressavam a Portugal, que chamavam retornados. Isso é uma chancela muito complicada de Não. lidar. Para mim, não. É assim, os meus avós maternos, eu cresci com a parte materna da minha família, certo? Portanto, esses é que são os peiroteuros. Portanto, eu cresci com os peiroteuros, apesar de ter sempre escondido quase o nome, mas não foi por nada, porque não é o meu último apelido. E por quando fui para o Sporting como júnior, o Sr. Fernando Petronilho queria pôr o peiroteu e eu disse não, eu empurro a bola, o meu tio Cagava ali nos ombros. o meu tio foi o top, eu empurro a bola apenas e não coisa. Não, ou seja, os meus avós nasceram em Angola, os meus pais nasceram em Angola, eu nasci em Lisboa, fui para Angola a seguir e portanto não tenho qualquer tipo de problema, nem vivo com qualquer tipo de fantasma. Já fui desde 75 até agora, fui umas 6 ou 7 vezes a Angola. Portanto, dizes-me, gosto de Angola, gosto, evidentemente que gosto muito de Angola. Ainda lá tenho família e chegada. Não é? Um dos irmãos da minha mãe vive lá, já não vai sair de lá. E aliás, quando eu estava no Sporting, já depois disso, quando eu era treinador do Sporting, vocês não se lembram, mas eu fui ao funeral de um dos meus tios entre jogos. Eu entre jogos meti-me no avião e fui a Angola. Nessa altura era diretor-geral e treinador, não é? E fui a Angola, portanto não tenho esse problema. Foi um momento difícil, eu era muito miúdo, portanto estamos em 75, eu nasci em 62, vim cá para o verão quente, depois andei no verão quente, cá. Já andava nas manifestações nessa altura no verão quente. Pronto, a única coisa que me lembro-me, tive 6 noites no aeroporto para embarcar. Durante o dia ia para casa, em Luanda, na ponta aérea. Cheguei a Lisboa sozinho, com 2 crianças mais novas que eu, e sem ninguém à minha espera. Como é que eu me desenrascava? Tinha moedas de 25 tostões, de Angola, mas que eram iguais às de cá. Meti na cabine telefónica, telefonei para a minha mãe, e ela apanhou um susto, que eu estava no aeroporto de Lisboa sozinho com 2 crianças, tínhamos que entregar no barreiro, que eu não sei quem são, já não sei quem são, que me meteram assim à pressa para levar aos miúdos e deram-me uma morada, um número de telefone, eu guardei e tal. Eu tinha 12 anos. Vamos andar para a frente. Há pouco, quando o José Costa estava a dizer que gosta do campo, a questão do treinador, há uma decisão que é estrutural na sua vida, que é quando é diretor-geral do Alverca, e até estava a fazer um trabalho que era reconhecido por todos, até com algumas novidades, como há pouco falou da questão dos bilhetes. Lembro-me bem disso. Fazia Alverca nessa altura, todos nós acabámos de fazer nessa. Qual é a decisão? Pequenino, não é? Quem nunca viu o comboio passar no estádio do Alverca? Exato. A decisão de deixar de ser diretor para ser treinador. Lembra-se bem quando é que a tomou e em que circunstâncias isso hesitou muito? É assim, como eu digo, eu gosto do campo, não é? Que toda a gente gosta do campo, gosta de futebol, gosta do campo. Não, eu fazia parte da administração, nessa altura era administrador, nem era diretor-geral, já era administrador da SAD do Alverca, e tinha uma grande influência na gestão do futebol. Era eu o responsável pela estrutura toda do futebol. Aquilo tinha corrido bem, nós fomos campeões nacionais de júniores, muita gente já Quem é que fazia lembra. parte dessa equipa, assim, malta que tenha chegado a... Fazia o Arthur. Não, por acaso essa equipa não é a equipa em que os jogadores chegaram mais acima. Chegou a Moreirinha. Moreirinho Central, sim. Mas não foi. O Paulo Sereno era um jogador muito interessante. A equipa do ano anterior, é que a linha da frente da equipa do ano anterior, estás a ver? E não fomos campeões. Era Manu, Jogou no Benfica também. Mantorras e Zé Rui, que depois levei para a Vitória de Setúbal. Sim. Mas acabou por se perder, infelizmente, que era o extremo esquerdo, que em Setúbal então era quase o JJ, não é? Os primeiros jogos dele, é verdade. a malta adorava o Zé Rui, depois o Zé Rui, pronto. Tenho pena, porque o Zé Rui tinha muito potencial. E era meu menino, aquele era meu menino, mas pronto.
Eram esses. Esse era da época anterior. Era o Arthur Futre, que foi campeão. Pronto, era uma equipa gira. Era os irmãos, agora estava a falhar o nome, um deles jogou aqui no Estrela Amadora também. Portanto, havia ali uns miúdos giros, havia uma equipa gira. E o Zé Lima, nós acabámos a primeira fase em quarto lugar. Fomos a um play-off, se não estou a erro, com o Loltano. Já toda a gente conhece. E acabámos campeões. Pronto, eu depois tive que andar um bocadinho em cima da equipa. Jogo no Porto, no campo número 2, não foi um jogo fácil. Perdemos 2-0 e tal, porque depois na fase final fomos nós, o Vitória de Setúbal, o Porto e o Braga. Portanto, nós éramos claramente o patinho feio, mas o patinho feio virou campeão. Pronto. Mas muito porquê? Porque na altura, vocês não sei se se lembram, o Benfica, nomeadamente o Benfica, acabou com o sub-18, que não era necessário sub-18. Sim, vale ver. Nós aproveitámos jogadores para lá de cá, o Sporting também, nós também aproveitámos, e aqui um grande mérito também ao Carlos Pereira. Evidentemente que não podemos deixar de dar mérito ao Aurélio Pereira, porque fazíamos a ligação. Portanto, nós lá está a aproveitar os jogadores e não deixar que os miúdos caíssem. Portanto, houve muita gente a ter mérito. Aliás, isso é um parênteses. Essa Alverca é uma altura que era uma fábrica de jovens. Todos nós lembramos, depois há uma altura que a Alverca consegue ter Maniche, Deco, Caju. Isso é antes. Um bocadinho. Sim, mas é um bocadinho antes. Mas essa. É quando sobem divisão. O Alverca tinha sido satélite do Sporting depois do Benfica. Exatamente. Pronto. Consegui fazer dos dois. Essa equipa do Maniche, do Deco, sobe divisão, sobe a primeira divisão. E comigo inverto, já deixámos de ser satélite e passámos a ter uma equipa B que foi o Lourinhanense, que tinha sido a equipa B do Sporting. Equipa satélite. Certo. E nós jogávamos na terceira divisão, os nossos miúdos jogavam já na terceira divisão. Tanto que pouca gente sabe, nesse ano de júniores, o Mantorras estreia-se na primeira equipa e quando me pedem para o Mantorras voltar à fase final do Campeonato de Júniores, eu já não permito. Então ele já tinha feito aquele jogo contra o Sporting dos 3-1. Como é que ele podia voltar ao Campeonato de Júniores? Ele ia ocupar o lugar de um miúdo que é para nós, íamos arriscar, nem pensar, ele já não sai da equipa. E como é que era o Mantorras? Já era, se não se tem ilusionado, onde é que tinha chegado o Mantorras? Era aquilo que vocês conhecem. Sportingista. Depois Benfiquista a seguir. Mas pronto. Mas ele era assim mesmo. Eu ainda fui com ele a Angola. Olha, uma das viagens que fui a Angola, até pela ligação que eu tinha com Angola, fui eu que fui com ele. E lembro perfeitamente dentro da Alverca, do Alverca, não quererem que ele fosse ao Cano. E eu fiz pressão, isso foi antes do jogo do Sporting, e ele veio falar comigo, perguntou-me, se eu conselho, agora não deixam ir, disse, vais concentrar-te no jogo e a seguir vais-te meter no avião e vais para o Cano. E ele concentrou-se bem nesse jogo. Ele concentrou-se bem nesse jogo, foi ao Cano e foi o melhor jogador africano do Sub-20. É preciso que não se esqueça, porque depois ele vai para o Benfica e vai por aqueles valores para o Benfica, porque é a proposta que nós temos do Milan. Foi com essa proposta. 5 milhões de euros? Ele vai por 5 por metade do passe. 5 milhões de, portanto, com a inflação hoje andaria ali à volta dos 20. Nós tínhamos 8 a 10, está bem, mas com a inflação os preços dispararam. 8 a 10 tínhamos nós do Milan, que inclusive chegava aos 11 com comissão a agentes, etc. E os outros grandes em Portugal? Eu estou a dizer isto porque fui eu que fui falar com o Sr. Galliani. Okay? Que era o braço direito do Sr. Berlusconi. Fui eu que lá fui. Fui eu que fui a Milão. Portanto, não estou a dizer. Não foi ninguém. E não era nada normal o Milan ir buscar um jogador, uma equipa. Como mas a minha grande ideia ali era nós sermos o satélite do Milan. Isso foi proposto? Claro. Propus isso. O Real Madrid não uma coisa. Eu cheguei a falar na altura com o Butragueño em relação a isso. E com o Milan é que eu nunca mais dependíamos de ninguém. Só que o Luís Filipe Vieira foi para o Benfica, quis levar o Mantorras para o Benfica, o negócio foi feito, a administração estava de acordo que aquilo fosse feito dessa forma e, portanto, nós não perdemos esse acesso ao Milan, porque eu acho que estes clubes, e naquela altura, se eu tivesse um grande clube europeu a ser um parceiro meu, que estamos a falar há 20 e muitos anos, eu nunca mais descia de divisão porque ia ter jogadores de top. Porque eu não conseguia pagar a jogadores de top. Eu quando digo jogadores de top, jogadores jovens, que depois fossem para eles, evidentemente. Mas eu não tinha capacidade. Uma equipa B do Milan em Portugal, quase. Claro. Mas eu não tinha capacidade para pagar isso, não é? Portanto, era estar ali. Pronto, hoje já se fala na multipropriedade de clubes, etc. Que eu tenho também muitas dúvidas, algumas vezes, em relação à verdade esportiva. Isto é preciso
Por alguma razão, a UEFA não permite Como é evidente, que pronto. eu jogue na mesma competição. Mas haver pelo menos aqui uma joint venture, não digo que fosse completamente uma aquisição, mas que houvesse aqui um entendimento a nível dos jogadores emprestados e que os jogadores que pudessem vir crescer e que para eles com o poder que têm, ajudavam-nos de certeza, pronto, mas é uma outra história. Como é que eu decidi ser treinador? A administração do Alverca coloca uma questão. A equipa vai descer de divisão, nós vamos descer de divisão, e nós queremos que sejas tu a assumir a equipa. E eu disse, mas eu não posso assumir a equipa, porque eu sou administrador e a lei não permite. Não, deixas de ser, não faz mal, vais às mesmas às reuniões, deixas de ser, não sei o quê. E eu falei com 3 pessoas, coloquei a questão em casa, como é evidente, porque a exposição é completamente diferente e não é a mesma coisa, e tive o apoio total. A Clara disse-me logo, estás à vontade, se quiseres decidir, se achares que é isso que gostas de fazer, avança. E depois falei com 2 pessoas, falei com o Vítor Manuel, que era o treinador da equipa, e disse-lhe, Vítor, e que tinha sido eu a ir buscar, em janeiro, quando o Carlos Pereira, portanto, pediu para sair. Falei com o Vítor e disse, Vítor, como é que é? Passa-se isto, eles querem, não sei o quê. E o Vítor disse-me, aceita, tu és o gajo ideal para ficar aqui. Aceita, não sei o quê. O Vítor conhecia o meu pai, dos tempos da Académica de Coimbra. O meu pai foi presidente da Académica, portanto, o Vítor conhecia, foi aluno dele, inclusivamente. Portanto, conhecia, não sei o quê. E disse-me de forma muito frontal, Zé, aceita. Eu estava a falar com o meu treinador, não é? O meu treinador que ia sair. Portanto, para eu ocupar o lugar, já na parte final da época. Portanto, nós já sabíamos que íamos descer, aliás, o Alverca desceu. E falei com uma terceira pessoa, que foi o meu amigo Quinito. E disse ao Quinas, passa-se isso. E o Quinas disse-me, tu és maluco. Tu ficas como dirigente, tu és um dirigente, tu vais ter certeza, tu não estás a ver o que é isto aqui no banco. 2 versões completamente diferentes. Eu que tinha o bichinho e queria aceitar, aceitei. Passado 2 anos, o Quinito estava-me a contratar para treinador do Vitória de Setúbal. E aí Ele é o diretor grande desportivo. amor, em termos de treino, é o grande amor à Vitória de Setúbal, por exemplo? É. O Vitória é um caso especial. O Vitória, eu fui adotado ali. Pronto. Há pessoas lá que dizem que eu também adotei, mas eu fui adotado. Eu nunca tive uma massa adepta que me apoiasse como a esmagadora maioria da massa adepta do Vitória me apoiou. Nós perdíamos jogos e eu era aplaudido. Eu achava aquilo estranhíssimo. Estava habituado Os adeptos do Vitória não são provavelmente fáceis. Exatamente. Os adeptos do Vitória não são fáceis, mas a nossa relação foi uma relação excepcional, fantástica. E ainda hoje, em períodos diferentes. Até períodos diferentes, sim, mas no início, naquele início, houve ali uma certa contestação inicial de algumas pessoas lá dentro do Vitória. A época correu muito bem, vocês não sei se lembram, mas nós, à 8ª jornada, viemos ao Estádio da Luz disputar o primeiro lugar. Empatámos 4, mas jogámos aqui para tentar ganhar. A primeira oportunidade de gol é nossa, do Zé Rui, curiosamente do Zé Rui. Depois perdemos com 3 golos de bola parada. O Luizão era muito, muito alto, era muito complicado nós pararmos aquilo, mas tínhamos um grupo fantástico. Esse grupo ganha a Taça de Portugal nesse ano, em 2000, curiosamente ao Benfica. Com 3 jogos de Zé Costeiro, 3 jogos de Rachão. Sim. Eu saio em fevereiro. De alguma forma, uma Taça de Portugal no teu currículo, ou não? Sim, eu também. Aliás, a Câmara de Setúbal atribuiu uma medalha de mérito, de honra da cidade. Para mim, sim, aliás, aquela equipa é uma equipa muito minha, mas do Rachão, e o Rachão tem muito mérito, porque foi ele que levou a equipa à final. Eu fui ver a final, eu era treinador do Futebol Clube do Porto, fui ver a final, estava lá escondidinho na arcada a ver a final. Não foi para a tribuna, não, como convidado. Não, fiquei na arcada, eu fui convidado pelo Vitória, mas na arcada. Eles fizeram muita pressão para eu ir a Setúbal nessa noite, eu recusei. O Veríssimo, que hoje é treinador da equipa B do Benfica, ligou-me, mister, tem que vir, não sei o quê, várias vezes o Sandro, não sei o quê, eu disse não. Nessa Sou época, treinador do Futebol Clube do Porto, não nem pensar nisso, não vou a Setúbal de forma nenhuma, mas fiquei muito feliz por eles. Pronto, e foi uma época em que eu saio para o Porto
E quando eu saí para o Porto, nós temos graves problemas financeiros. Aliás, isso foi um dos motivos que ajudou, e o Porto pagou. O Porto foi muito correto na forma como fez a transferência. Pagou, e pagou bem, para que eu pudesse sair, para que o Vitória pudesse receber. Eu podia ter rescindido. Estava com 4 meses em atraso. O Zé aí foi um Portanto, era bocadinho... facílimo. Não, eu fui agradecido aos jogadores e ao Vitória. Mas aí foi um bocadinho o Ruben Amorim do Setúbal nessa altura, não é? A fazer uma grande época no Vitória de Setúbal, e há um momento em que um clube maior aparece. O Vitória tem a questão financeira que consegue resolver na altura também, não é? Mas o Sporting não tinha a questão financeira para o Ruben. É o que eu estou a dizer. Mas em termos de época estar a decorrer... a fazer uma grande época na altura. A relação que se estabeleceu com o Vitória foi uma relação completamente diferente. Ou seja, o que eu digo, eu nunca senti... Eu ainda agora o Vitória está na Distrital, há 3 meses, agora assim, convidaram-me para lá ir, ver um jogo, e depois pediram-me para entregar uma faixa a um dos jogadores que fazia 50 jogos pelo Vitória. E aquela bancada estava composta. E recebi uma salva de palmas que eu não estava à espera daquilo. Portanto, se você for ver os jogos de Vitória hoje, o Vitória vai jogar, eles mandam-me imagens. O Vitória leva milhares de pessoas, leva 1.000, 2.000, 3.000 pessoas atrás para os jogos. Portanto, há aqui uma química que é completamente diferente, percebe? Portanto, e eles sabem todos que eu sou sportinguista, não é? Nunca escondi, e vou ver os jogos de Sporting, vou para a bancada, ver, como venho ao Benfica ver os jogos aqui na Luz, com mais comedido, como é óbvio, porque esta cultura em Portugal, nós passamos a ser inimigos. Não, somos adversários. E nós só somos bons se o nosso adversário for bom. Portanto, eu gosto de ir ao futebol, mas agora estou a querer derivar um bocadinho, mas acho que é importante. Eu gosto de ir ao futebol, mas neste momento resguardo-me um bocado muitas vezes, porque nós vamos ao futebol e corremos o risco de ter problemas, que é uma chatice. Aliás, vocês jornalistas sabem bem o que é que isso passa. O Vitória de Setúbal é um bocadinho, desculpa, o Vitória de Setúbal é um bocadinho o seu segundo clube, então, não é? De certa forma. É verde e branco, é vertical. É, mas é um clube, pronto. Eu sou sócio do Vitória ainda, ok? E continuarei a ser sócio do Vitória. Há outro grande treinador português que nós agora também ficámos a saber que o segundo clube dele parece também ser o Vitória de Setúbal, não é? O Jaime Pacheco? Não, o José Mourinho, não é? O José Mourinho. Parece que agora ficamos a saber que eu sei que o Jaime Pacheco tem um carinho especial pela Vitória, o Raul Águas. Há muita gente que passou por Setúbal. É um clube especial. E que tem um carinho especial pelo Vitória. Por falar em Zé Mourinho, eu a ter uma tirada polémica, mas pronto. Zé Mourinho é um plagiador, claramente. E vou explicar porquê. Setembro de 2025, antes de assinar pelo Benfica, foi recebido pelos jornalistas quando chegou a Lisboa e disse uma frase que ainda fica hoje marcada, que é: qual é o treinador que recusaria treinar o Benfica? E eu digo porque é que é um plágio. Eu digo um plágio porque houve um treinador que em fevereiro de 2005 disse: nenhum treinador recusaria ao Porto. E o treinador chama-se José Coceiro. E não recusou. Eu sei, eu não sei que dia é esse? Fevereiro, qualquer coisa, fevereiro. Foi antes de fevereiro. Eu neste dia já tinha sido contactado. Este terá sido o último jogo que o José Coceiro fez. O último jogo foi dia 31 de janeiro, não é? Esse era de 1 de fevereiro, foi dia 31 de janeiro, empatámos 1-1 em Alvalade e o Jorginho fez um golaço ao Sporting. O Jorginho que representaria o Porto na época seguinte. O Jorginho que nesta altura já eu sabia, ou seja, eu neste dia, este é um dia longo, quem sabe dentro da equipa técnica que nós vamos para o Porto é o Pedro Martins. Portanto, o Pedro Martins empresta-me o carro, eu vou a casa. Depois deste jogo? Não, antes do jogo. Nós estávamos em estágio aqui em Lisboa, nós treinámos de manhã e viemos para Lisboa, almoçar a Lisboa e ficámos aqui para o jogo foi à noite. Eu vou a casa, faço uma mala rápido, meto dentro do meu carro, a minha mulher vai ao meu jogo e saía do jogo e ia ter com ele. E já estava combinado que alguém do Porto me vinha buscar. Portanto, eu sabia que ia ser o meu último jogo, antes do jogo. E o Pedro Martins também sabia que ia ser o nosso último jogo. Só que eu recusei rescindir.
pelo Vitória de Setúbal. Recusei sempre a rescindir. Disse que não rescindia. E o Quinito sabia, claro. Sim. O Quinito sabia de tudo. O Quinito estava a par de tudo e mais alguma coisa, como é óbvio, não é? E então eu não rescindo. Eu estou no norte. Eles encontram-se no centro do país para fazerem um negócio. E fazem o negócio. O Porto paga uma cláusula de transferência de 1 milhão de euros. Não era uma cláusula que eu não tinha cláusula de transferência. Então eu estava livre. Eu rescindia e o dinheiro era meu. Mas pronto, eu não fiz isso. E nesse pacote é metido o Jorginho, que já tinha assinado pelo Porto, que acabava o contrato, era livre. Portanto, não havia nada. O Sandro e o Paulo, guarda-redes. E alguma vez foste ao restaurante Marinheiro na Póvoa ou não? Ok? Restaurante Marinheiro na Póvoa do Varzim. Devo estar aí com o Pinto da Costa. Nesse dia devo estar com o Pinto da Costa. Presumo que seja este e esta do dia. Como é que foi esse primeiro contacto, Zé? Esta é a capa da bola do dia seguinte ao. Não sei se já há acordo ou não. Não sei se já é o acordo definitivo ou não. É assim, como é que foi o quê? Esse primeiro contacto, como é que foi contactado pelo Porto? O próprio Pinto da Costa que ligou. Nós tínhamos jogado Mais um, né? contra o Porto. Nós tínhamos jogado contra o Futebol Clube do Porto em Setúbal. Tínhamos perdido 1-0, um gol do Jorge Costa. Mas o Jorge Costa até foi expulso, mas eles levaram um sufoco na segunda parte. Nem sei como é que nós não conseguimos fazer o gol de empate. Não fizemos. E o presidente do Futebol Clube do Porto, no final do jogo, veio ter comigo e disse-me: Mister, os jogadores trocam de camisola, nós podemos trocar de gravata. E eu troquei de gravata com ele. Dei a minha gravata e ele deu uma gravata do Futebol Clube do Porto. Pronto. A partir daí eu percebi que estava na cara. Algo mais havia. Pronto, tudo bem. Na noite em que o Braga vai ganhar ao Dragão, 3-1, sim, eu disse lá em casa: eu não sei porquê, mas hoje vão-me telefonar. E telefonaram. Já era muito tarde, eu tinha jogo no dia seguinte. Portanto, nós só fazíamos estágios quando era fora. Em casa, normalmente, se jogássemos à noite, concentrávamos de manhã. Disse: pá, não tenho, vou fazer o jogo, falamos depois, etc. Está bem, mas a seguir ao jogo temos que conversar. O contacto é de Pinto da Costa? O telefonema? É, mas o primeiro contacto não. Mas falo com ele. Você não sei se lembra, nessa altura, entre dirigentes do Porto, havia dirigentes que não se podiam contactar uns com os outros. A situação não era uma situação muito Caso do Pitorano, não é? Sim. E portanto eu vou para Setúbal, normalmente, como sempre ia. Fui para Setúbal, de Setúbal viemos para Lisboa, ficámos no novo hotel ali ao pé da Praça de Espanha. Pronto, depois fiz aquilo que eu já vos disse, fui a casa, pus a mala dentro do carro, etc. E depois vieram-me buscar ali ao pé do estádio do Sporting. Portanto, nós acabou o jogo, empatámos. Normal era eu ficar em Lisboa, já não regressar a Setúbal, não é? E pronto, eu fiz a minha vida normal, saí normalmente e tal. Portanto, o Quinito sabia de tudo. O presidente, que era o Chumita Nunes, não sabia. Eu pedi ao Quinito para não dizer nada a ninguém. Portanto, ele sabia o que é que estava a passar, mas para não dizer nada a ninguém, que no dia seguinte nós tratávamos das coisas. Pronto, assim foi. E que Porto é que encontrou naquela altura? Pós-Mourinho, tinha tido Del Neri, Vítor Fernandes. Encontrei um Porto... É assim, encontrei um Porto muito partido. Encontrei um grande clube, atenção. Fui muito bem tratado, só tenho a dizer bem. Aliás, a minha relação com o presidente do Futebol Clube do Porto manteve-se muito depois disso. Ele convidou-me a seguir a assinar por 5 anos para ficar no Porto. Eu é que não quis, portanto tenho que ser justo e dizer: eu é que quis vir para baixo. Portanto, no final dessa época. Por várias coisas, sim. No final dessa época, para ficar no Porto e ficar ligado ao Futebol Clube do Porto. Eu fui muito bem tratado, também dei o que tinha, portanto não coisa. Mantinha relações quer com o presidente do Sporting, quer com o presidente do Benfica. Portanto, sempre mantive, nunca fechei as portas a ninguém. E não acho que se deva fechar. O que acontece ali é... Nós já não podíamos fazer contratações, porque isto devia ter sido 2 dias antes para o Jorginho ter vindo comigo. Pronto. Se calhar para o Vitória era mau, porque o Vitória sem o Jorginho não ganhava a Taça de Portugal, provavelmente. O Jorginho era um jogador decisivo. Mas o Jorginho foi um jogador também decisivo para que eu chegasse onde cheguei, não é? Porque foi ele que... Ele era um dos jogadores que ajudou. Toda a equipa foi decisiva, foi importante. Mas eles todos sentiam que o Jorginho era um jogador que desequilibrava, não é? Pronto.
E apanhei um ambiente complicado, difícil, No balneário. a todos os níveis. A todos os níveis. A todos os níveis foi uma. Foi, Também foi pedido para eu pinturar tinha, também. claro, eu tinha experiência, portanto, conhecia. Eu não fui lá conhecer os dirigentes do Porto, eu já conhecia os dirigentes do Porto, eu estava farto de fazer reuniões com os dirigentes do Porto a propósito de outras coisas, não é? A propósito da Liga de Clubes, etc. Porque era eu que representava muitas vezes os clubes, que era o Sporting. Vocês não se esqueçam. Podemos mostrar esta Vocês fotografia não se aqui esqueçam. também. Com Podem José de mostrar Sousa todas. Sintra e com Pinta Costa, por exemplo. Sim, mas eu tenho outras. Isso é na Assembleia Geral da Federação, penso eu, não? Mas aqui é que é um presidente do sindicato. Isso é com o presidente do sindicato, isso ainda é antes. Sim. Mas vocês não se esqueçam, por exemplo, quem faz a transação do Sporting, do Bini e do Rui Jorge pelo Peixe e pelo Costinha, sou eu. Essa troca. E do outro lado está o Sr. Pinto da Costa, e sou eu que estou a representar o Sporting. E essa troca é feita mais dinheiro para o Sporting, atenção. Não foi só, foi mais dinheiro para o Sporting. Isto Não teve correu mal tudo. essa troca. Essa troca correu muito bem. A seguir é que cometeram um erro. Eu saí do Sporting e ficávamos com os dois melhores defesas esquerdas do país. O Rui Jorge e o Nuno Valente. E o Sporting abriu mão mais tarde do Nuno Valente e foi o que fez. O Nuno Valente acabou no Porto a ser campeão europeu. Pronto, mas isso são aquelas opções que eu não vou discutir, porque lá está, porque há muita gente que eu acho que entende pouco de futebol, mas que gosta de decidir no futebol. E gosta de decidir. E não tem que decidir. Não é porque ter um cargo num clube que tem que decidir. Não tem nada que decidir. Eu defendo muito que o futebol é um sistema presidencialista. Ou seja, o presidente, o gestor que faz a ligação com o treinador e acabou. E não há... Peço desculpa, mas isto não são decisões colegiais. Ou seja, tudo Aliás, que não era o Sporting, eu fiz isso na seleção. Não tinha nada que tomar decisões a esse nível. Porque é gente a mais. É gente a mais para decidir. Não, e foi... Não, o Rui Jorge fez parte de toda a minha vida. Depois é comigo que eu levo para o Belenenses. Agora encontrei na Federação. Portanto, Era preferível ter entrado no Porto 6 meses mais cedo ou 6 meses mais tarde? talvez, não sei, se fosse preferível, talvez 6 meses mais tarde. Até porque esse campeonato ainda hoje continua a ser um dos campeonatos mais atípicos da história. Que foi entrar o campeão com menos pontos. Entrar naquela fase com aqueles problemas, aquelas coisas, a situação era dura. Houve logo uma tentativa de me darem um aperto em que eu reagi mal, como é evidente, não é? Como assim? Porque nós, o primeiro jogo, viemos ganhar ao Estoril e o segundo jogo empatámos em casa com o Vitória de Guimarães. E eu não estou cá para levar apertos. O pessoal aqui é da Claque, dos Super Dragões. Aqueles esquemas que nós conhecemos. E, portanto, eu não papo disso. Que não, já ando nisto há muitos anos e ando com frontalidade e ando e, portanto, o ambiente estava duro. O ambiente estava pesado. Agora, a vantagem, sim, tinha vantagens. Eu conhecia o Jorge Costa há muitos anos, eu conhecia o Vítor Bahia há muitos anos, eu conhecia muita gente há muitos anos, não é? Já conhecia o Costinha há muito tempo, eu conhecia muita gente há muitos anos, certo? Eu tinha sido presidente do sindicato, tinha lidado com eles, portanto, eu, como conhecia aquela malta, é natural que o Ricardo também, Quaresma, também conhecia. número 10. Apesar de tudo, o Porto chega à última jornada Uma com a hipótese excelente de ser campeão. pessoa. O Ricardo é uma excelente pessoa. Bom jogador, claro, não estou a falar de quando até parece um grande jogador, é um craque. E é um craque. Não, Um craque. E curiosamente também é um grande. Toda a gente que o trabalhou com ele diz que é um grande profissional, quando curiosamente A imagem que passavam dele é uma imagem completamente deturpada. Eu vou dizer isto: as pessoas notam-se quando nós muitas vezes nem sequer as vemos e eles vêm ter connosco e vêm falar, mas vêm falar de forma humilde, sem nenhuma importância extra. Portanto, eu fiquei com boa relação, sempre tive boa relação com as pessoas, com o Bozingua, com todas. Portanto, agora, aquele grupo era difícil naquele momento. Naquele momento era difícil, mas o potencial que tinha era fantástico. Zé, o que é que aconteceu na 25ª jornada 2004-2005 no Porto? Foi uma noite... 25ª é o jogo com o Nacional, não? Uma noite, não direi trágica, mas muito complicada. Porto 0, Nacional 4. Esse dia foi um dia horrível, a todos os níveis. Começou pelo rapto da mãe do Luís Fabiano. Portanto, estávamos em estágio, quase prontos para sair.
já com tudo preparado, equipa, o jogo, etc. Aquilo foi uma loucura daquele estágio, completamente anormal. Depois o Luís a insistir em querer jogar, que é uma coisa complicada, foi uma decisão que eu tive que tomar e que provavelmente tomaria a mesma, que é o jogador, apesar de saber aquilo, o jogador a querer jogar. Depois a ter que o tirar. Depois o jogo começou a correr mal. Portanto, correu tudo mal. Aquilo foi e houve mais coisas. À volta de tudo aquilo foi tudo muito mal. Portanto, digamos que para mim talvez a noite mais negra que eu tive. Já levei mais, já perdi por mais do que 4, não é? Agora, o Porto é o Porto e o ambiente era muito pesado e aquela noite foi tudo mal, tudo mal. Várias coisas, mas foi tudo mal. Mas esta do Luís Fabiano, então, acho que foi decisiva, mexeu com a equipa toda, aquilo estava tudo ao contrário. O Nacional fez o seu jogo e ganhou e nós cometemos muitos erros e pronto. E ainda temos conseguido depois recuperar a equipa para jogos seguintes, etc. Foi muito bom. Mas aquela noite foi uma noite negra. Essa época essa meia, não é bem meia época, foram três. Um quarto de época. Sabendo o que aconteceu, voltaria a fazer exatamente tudo igual? É difícil dizer. Nós nunca voltaríamos a fazer tudo igual, é assim. Nós, sabendo depois de muitas coisas, evidentemente que teríamos decisões diferentes, certo? Eu estava a falar da decisão em relação ao Luís, que é um jogador com potencial fantástico. Não, estava a falar mesmo aceitar o Porto, aquela. Não, aceitar é assim, a pessoa nunca sabe, porque assim, eu naquela altura, o Vitória, apesar dos problemas todos, era um bocadinho uma equipa muito reconhecida, não é? Porque o Vitória tem um historial. E depois as taças para o Vitória são coisas. O Vitória já foi a 10 finais da Taça de Portugal, não é? Portanto, tem que estar aqui num top. Portanto, a taça é algo que mexe com toda a gente em Setúbal e no Vitória. Sabendo eu que podia ter outras opções, hoje, não sei, eu se calhar também no final da época, quando o presidente do Porto, do Futebol Clube do Porto, quer que eu fique no Porto durante mais 5 anos, eu não aceito, também se calhar hoje aceitava. Mas já não nas funções de treinador, não é? Como assistente. Pronto. Na altura não reagi dessa forma e provavelmente foi. São decisões estratégicas que muitas vezes eu fiquei chocado com algum comportamento de algumas pessoas na altura. Não gostei. Mas que não teve a ver com o presidente. E portanto, quando eu não gosto e não me sinto bem em relação a algumas coisas. Agora, em relação ao futebol público, fiquei com excelente relação com a maioria das pessoas, dou-me bem, ou continuei a dar-me bem, porque agora já não estão no Futebol Clube do Porto, estão todos fora. Com os jogadores, fantástico. Os jogadores tiveram uma atitude final fantástica, deram-me uma. Aliás, puseram o Postiga. Consideraram que o Postiga era o filho a dar-me a prenda no almoço que fizemos final da época. O presidente do Futebol Clube do Porto ofereceu-me um estádio do Dragão em prata no final. Fomos almoçar com o Pedro Martins e com a administração do Porto. Portanto, tudo bem. Agora, se tomava as mesmas decisões, não há decisões que eu não tomava naquela altura. Agora, é um momento complicado, é um momento do apito dourado. Era um momento em que eu tinha sido fortemente prejudicado também no Alverca e não me esqueço disso em muitos jogos. Depois tinha ido para o Vitória de Setúbal. Pronto. São decisões que nós tomamos na altura e que eu não gosto muito de dizer, voltava atrás. Não, as coisas estão tomadas, as decisões estão tomadas, o passado está feito, agora é que olhar para a frente e pronto. A questão é que o José Conceição treinou o Porto, treinou mais tarde o Sporting, e a minha pergunta é que eu tinha aqui para esta pergunta. E corrija-me se eu estiver enganado, que houve a possibilidade de treinar o Benfica, sim ou não, e se houve também a possibilidade de ser dirigente do Benfica, sim ou não. Assim, isto porquê? Porque com o passado que existia com o Luís Vieira, vocês trabalharam assim, houve a vontade, não quer dizer que eu nunca cheguei a uma base de negociação. Okay? Houve a vontade, manifestaram a vontade em poderem conversar comigo. Isso sim. Agora,
Nunca chegámos a uma base de negociação, portanto eu nunca entrei em negociações diretas. Não entrei. Agora, sim, que manifestaram, pá, tens que vir para cá, nós queremos de cá. Sim, isso é verdade. Isso foi-me transmitido e foi-me dito. Mas não, nunca chegámos a uma base de negociação de dizer, pá, vamos negociar, não. Isso, digamos, estamos a falar em 2002, 2003, 2004, 2005, nessas épocas. Depois, posteriormente, evidentemente que eu, como sempre, tomei decisões, algumas vezes muito fora da caixa, e como sou assumidamente sportinguista, porque nunca disse que não era, em 2013, quando vou a jogo às eleições, evidentemente que a partir daí fechei essas portas todas, não é? Isso é óbvio, isso é a lei da vida. Apesar de, pronto, as pessoas, há muitos profissionais que têm um clube e que trabalham noutro, não é? Agora, evidentemente que a partir daquele momento, obviamente que... Mas isto está a falar apenas como treinador, não é? Ou como dirigente ainda pior, não é? Mas houve também como... Não, posteriormente a isso, não. Mas anteriormente a isso, como dirigente, diretor-geral? Anteriormente, sim, fundamentalmente na questão, na altura do Alverca. Nós tínhamos um projeto muito giro que se chamava Geração de Futuro. E não é fácil. Agora o Famalicão há 2 anos foi campeão nacional de sub-19, mas que não era fácil naquela altura fazer o que nós, com as poucas condições que tinham. Há pouco não referiu o Dr. Oliveira também do Alverca, com as poucas condições que tínhamos, termos a qualidade que tínhamos, não é? Portanto, é natural que as pessoas olhassem e que quisessem e que quisessem contratar e que quisessem. E aí sim tive abordagens para ir para os grandes, para qualquer um dos grandes. Entras no Porto numa altura delicada e entras no Sporting também numa altura delicada. Quando eu entro no Sporting, não, espera, qual das alturas em que entrei no Sporting? Na última, em 2011. Certo, sim. Pronto, é assim, em 2000... Porque é preciso historiar que nos anos 90 sim. foi... Exatamente. Tinha estado no Sporting como... É assim, eu entro no Sporting com uma pessoa fantástica, que é o Zé Eduardo Betancourt. Foi um presidente que pronto, lá está, o futebol... O equilíbrio emocional é fundamental para se estar naquela pressão. E ele... eu vim da Turquia. Eu venho da Turquia... e ele, passado algum tempo, desafiou-me. Nós começámos a conversar e eu fui muitas vezes ao Alvalade e ninguém sabia que eu ia ao Alvalade, nunca disse nada a ninguém. Então, dias de semana ia lá falar com ele, conversávamos e tal, até que fechámos tudo. Aquilo foi, ele apertava que era uma maravilha. Bem, para eu entrar em janeiro, eu entro em janeiro, a 1 de janeiro, mas já sabia que tinha logo um primeiro problema para resolver, que era o Ismailov. Felizmente consegui resolver o Ismailov, não é? Pronto, que era logo um jogador que estava completamente fora, que tinha que ser resolvido. Só que 15 dias depois, porque eu lembro-me no primeiro jogo eu perguntar ao Zé Betancourt: onde é que queres que eu esteja? Queres que eu esteja aqui? Porque ele como presidente já não tinha que falar. O presidente não tem que estar exposto. Eu já tinha dito isso muitos anos antes, tinha dito isso ao Dr. Roquete. O presidente não tem que fazer declarações depois dos jogos. O presidente não é treinador. O presidente não tem nada que fazer isso. O presidente acabou. As coisas são internas, não são ali. O Zé Eduardo estava de uma exposição pública muito grande. Eu pensei que ele vinha da área do futebol, era presidente naquela altura, etc. E eu ficava na tribuna cá em cima, na altura, portanto, fumava os meus cigarros e, portanto, se pudesse ficar ali, porque... Atenção, lá embaixo no banco não se pode fumar, não é? Isto é verdade, é um mal. Estou a dizer isto, é um mal, não faz bem a ninguém. E ele, 15 dias depois, temos aquele jogo com o Passos de Ferreira. E eu vejo-me sem presidente praticamente ao fim de 15 dias. Quer dizer, eu tinha entrado, a ideia era eu entrar para a administração. O Sporting tinha pedido à CMVM para ter um conselho de administração de 4. Eu aceitei que ficaria como diretor-geral. Portanto, não seria administrador. O meu contrato como diretor-geral, eu dependia diretamente do presidente. Ou seja, eu não dependia do conselho de administração, dependia do presidente. Isso foi uma condição que eu coloquei. Se não sou administrador, então depende diretamente de ti. Sim, senhor.
vejo fora. Continuámos ali, eu continuo em gestão, chegámos a março, aquelas questões todas com o Paulo Sérgio. Eu disse, inclusivamente, deve haver uma frase minha, dizia assim, eu vim não é para ser treinador. Acabei treinador. Portanto, lá está, quem quiser tirar as coisas do contexto, diz, este gajo é um mentiroso, disse que vinha para não ser treinador e acabou por ser treinador. Quando chegámos àquela altura, de fevereiro para março, o Conselho de Administração, reunimos-nos numa sala e eles não me deixaram sair da sala e dizer, tu tens que assumir, isto é o Sporting, nós estamos, isto está ao contrário, nós já tínhamos tido alguns problemas, inclusive questões na academia, porque ninguém desconhecia que podia haver problemas um dia na academia e acabou por haver uns anos mais tarde, não é? Ninguém desconhecia, como assim? Dentro do Sporting já tinha havido problemas com adeptos na academia, não é? Portanto, eu também tive. Eu recebi os adeptos, sem qualquer tipo de problema. Eu e o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio era o treinador. Portanto, o Paulo Sérgio a sair. Eu pressionado até à última, a dizer, tens de ser tu a assumir a equipa, não temos hipótese, estamos em março e está tudo... Eu vou assumir a equipa numa segunda-feira para jogar quarta-feira com o Benfica para a Taça da Liga. Portanto, houve um jornal que me pôs como bombeiro e de facto é ser bombeiro, não é? Quer dizer, vi jogar com o Benfica, era o Benfica do Jorge Jesus. Era o Benfica do JJ. É possível. Sim, mas nós perdemos 2-1 no final. Tivemos para... A equipa portou-se muito bem. Havia ali, por exemplo, porque depois é preciso ter, por exemplo, o Carriço. O Carriço era um miúdo fantástico. Hoje está na Federação e ainda bem. Havia ali a identidade de Sporting também. E isso é importante para tu conseguires puxar ao orgulho, porque aquilo já não é uma questão só de ordem tática ou de física. Não tens tempo. 2 dias, o que é que tu fazes? 2 dias só a cabeça. Não fazes mais nada. Quer dizer, podes preparar uma coisa ou outra pontual, mas não tens mais nada. Pronto. Mesmo assim, levamos o golo, tivemos um penalti, o Rui defende, pontapé de canto, esse pontapé de canto dá golo. Enfim, não vou discutir agora, não vou discutir arbitragens, porque não quero discutir arbitragem. Não é o mais interessante, apesar de agora estar na moda, não é? Porque agora tudo que seja árbitro é que... Agora há 50 anos. É quem entende futebol. Não, mas então, agora ainda mais. Agora mais. Agora estão em muitos sítios, não é? Sim, entendem mais de futebol, muito mais de futebol. Mesmo que não tenham gerido equipas, mas entendem muito mais de futebol. Pronto, mas isso é apenas um... Mas nós vemos árbitros dentro das estruturas técnicas. Mas eu acho bem que os árbitros expliquem o jogo, expliquem algumas coisas. Não, dentro dos clubes e que expliquem e que haja pedagogia, acho muito importante. Mas isso são outros 500. Agora nós não estamos nesse tema. E portanto, a partir daí perdemos com o Benfica, essa meia final da Taça da Liga. E eu tenho que agarrar na equipa e o objetivo da equipa é ser terceiro. Não tínhamos outra hipótese, não é? Já estávamos fora, tínhamos perdido com o Glasgow Rangers, temos que ser terceiro. Curiosamente, Glasgow Rangers, que com o Kaunas nós tínhamos eliminado com o Kaunas e com o Sporting não conseguimos eliminar, mas enfim. E depois chegamos à última jornada do campeonato em Braga. E chega à última jornada do campeonato em Braga e o Sporting tinha perdido com a Vitória de Setúbal. Numa semana que eu tive que ir a Angola, pela morte do meu tio que era meu irmão, que eu cresci com ele. Isso não justifica tudo. Nós fizemos um mau jogo e temos que ir ganhar a Braga. E, portanto, quer contar-nos o que é que aconteceu antes do jogo? É uma semana em que eu passo a semana a puxar o orgulho à equipa, a lembrar que nós somos Sporting e que temos que ganhar, e que temos que ficar em terceiro. E que é uma vergonha. A terceiro já é muito mal, para ficar abaixo de terceiro é horrível. E ficar com os 2 rivais à frente é péssimo. E portanto, o que se passou é que o treinador do Braga já estava contratado para o Sporting, era o Domingos. A estrutura do Sporting estava mais do lado do Braga do que do nosso lado. A minha equipa técnica viu isso e percebeu que eles quase estavam todos a torcer para que o Braga nos ganhasse, ou seja, que assim ficavam com o treinador que vinha à nossa frente e nós invertemos as coisas. Portanto, a ver o ambiente, estava-se a viver no Sporting um ambiente muito interessante, não é? E o árbitro foi Pedro Proença. Já tinha havido eleições. Sim, o árbitro, curiosamente, foi o Pedro Proença. Portanto, já aquele ambiente dentro do Sporting era um ambiente muito duro, dividido, completamente dividido. Curiosamente, depois eu vou para o Lokomotiv e quando estou no Lokomotiv sou contactado do Sporting para voltar. É uma coisa curiosa. Para substituir o Domingos?
Porque o Domingos depois cai mais tarde, não é? Pronto. Mas enfim, eu não volto. E também sou convidado para vir para a Federação, também não venho, porque estava a meio do meu percurso locomotivo. Nesse jogo, sim, ao Pedro Proença, lembro-me perfeitamente, eu vou à reunião técnica, que é uma coisa que não se costuma ir, os treinadores não costumam ir às reuniões técnicas. A reunião técnica foi 2 horas antes do jogo, eu vou à reunião técnica, e o Pedro Proença faz uma reunião técnica muito boa, muito dura, avisa para que não haja brincadeiras ao intervalo, nem nada posto por baixo da porta, que não haja pressão, que se jogue e que não haja nada. Portanto, eu fiquei satisfeito porque aquilo era um jogo importantíssimo para o Sporting. E, portanto, nós fazemos o jogo e ganhámos 1-0 com o gol do Yannick Jaló. E, portanto, fiquei super satisfeito. O Braga estava a fazer uma época fantástica. No ano anterior andou a disputar o campeonato com o Benfica até ao final. Aí foi a final da e nesse ano vai à final da Liga Europa. É a quarta, mas vai à final da Liga Europa. Que eu desejo que este ano também possa repetir, não é? Porque as nossas equipas forem às finais é ótimo. Pronto, mas nós conseguimos o nosso terceiro lugar, mas eu já sabia que não ia continuar como treinador de Sporting e sou abordado para tomar conta da academia. Só que quando entrei nessa reunião para tomar conta da academia, saí com a rescisão com o presidente, que era o Godinho Lopes, e portanto percebi que não tinha espaço no Sporting e que as pessoas não queriam que eu continuasse. O Zé chegou a meio portanto, cheguei, ou seja, passei 6 meses no Sporting. Fui para o Sporting para ajudar o presidente, neste caso o Zé Eduardo Sencourt. Ele saiu passado 1 mês e pouco, mas passado 15 dias foi aquele jogo com o Passos de Ferreira, que curiosamente não é penalti, mas pronto, lá está. Curiosamente não é penalti, porque as imagens são muito claras, mas não havia vídeo ao árbitro. E nós perdemos 3-2. A crise instala-se ali e no final da época houve eleições, não sei se lembram, houve 5 listas a concorrer. O clube muito partido, chegámos ao final da época e pronto. Tocou-me a mim sair. Aí já era Frederico Varandas, já estava com o Médio Clube ou ainda não? Não, entrou a seguir. Eu conheci o Frederico quando ele ainda era médico do Vitória de Setúbal. Como treinador? Não, eu não estava no Vitória. Quando ele estava como médico. Nessa altura não, ou seja, eu nunca me cruzei com o Frederico Varandas dentro do Sporting. A verdade é que passam-se 2 anos e há pouco falámos sempre em decisões fora da caixa, que a Conselho realmente nos habituou, e a 2 dias de entregar as candidaturas aparece como candidato a presidente. Ou seja, estamos a falar de alguém que foi diretor, foi treinador, chegou para ser diretor da academia e de repente... Jogador do Sporting, do Júnior. Jogador, exatamente. E de repente, a 2 dias antes da apresentação para o fecho da apresentação de candidaturas, o que é que o levou a candidatar-se? É assim. E a verdade é que acaba com 45,29%. Começámos muito tarde, é uma longa história, mas é assim. Fundamentalmente um grupo de amigos, a maior responsabilidade do meu amigo Mário Patrício. O Mário, que tem fortes ligações desde o início da Juveléu, desde 76, e como dirigente do Sporting, era dirigente e com as amadoras e com o handball, etc. Temos uma conversa e o Mário diz-me: Zé, nós temos que ter uma solução, ter aqui uma alternativa, porque Bruno Carvalho não vai sozinho às eleições. Eu, curiosamente, tinha sido convidado pelo Bruno Carvalho para fazer parte da SAD, que não aceitei, porque ou és eleito ou não és eleito. Seres nomeado, ficas na mão completamente. Eu disse não. Ser nomeado para a SAD, obrigado, mas não. Ou seja, ou sou eleito e tenho o poder dos sócios de ser eleito, ou então não quero. E, portanto, eu e o Mário começámos a disputar. Depois apareceu também com o Diogo. Mais tarde, com o Paulo Fritz Neto, o Pedro Barbosa. Mais tarde entrou o Pedro Barbosa também, que era
Sim, que seria o seu aliás diretor. nós brincamos muito. Eu disse, pô, o Pedro entraste e nós fomos à vida. É brincar com ele. Mas é por brincadeira, só por brincadeira, que não tem nada a ver, não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, não, nem teve nenhuma responsabilidade operacional. E portanto, no domingo antes da entrega das listas, não tenho a entrega das listas numa quinta-feira, no domingo antes, há uma reunião em que há muita gente que quer entrar na lista, nomeadamente dessa reunião no BESI, e eu digo que não. Eu não entro em lista nenhuma com pessoas que estão há 20 anos e que estão com as coisas que estão na mesma e que não se vai mudar. Ou seja, se vocês se lembram, nós é que queríamos que o Conselho de Leonino desaparecesse. Aliás, não apresentámos isto ao Conselho de Leonino. Nós éramos uma equipa muito mais de ruptura do que a equipa... Mas a imagem que passou foi que nós éramos a da continuidade. Pronto, e não conseguimos desmarcar isso. Nós praticamente não gastámos dinheiro, gastámos muito pouco dinheiro. Ou seja, não tínhamos também para gastar. E não queríamos gastar, não era por aí que nós queríamos que as coisas se passassem. Acho que eu estou muito mal no debate. Eu fui muito brifado, muito brifado. E, portanto, não fui eu. Excessivamente brifado? Excessivamente brifado. Não fui eu. Eu estava a pensar nas coisas que tinha que dizer, que tinham que... Bem, não. Eu tenho que falar naturalmente. Não posso estar ali tão pressionado em relação àquilo. Fui excessivamente brifado. Acho que aprendi que a comunicação é fundamental, é muito importante. Mas brifar é demasia. Tem que ser espontâneo. Até porque depois do outro lado estava alguém que nesse aspecto dominava, e com uma vantagem. Tipo de argumento. E vocês puseram aqui a fotografia do Carlos de Frino, assim, eu demiti o Carlos de Frino do Sporting. E ele foi readmitido pelo Simões de Almeida à tarde. E portanto havia aqui um litígio que não ia correr a meu favor, e portanto aquele debate eram 2 contra 1, não era? E foram 2 contra 1. Aquele debate foi um debate 2 contra 1, em que eu acho hoje, olhando para trás, nunca mais revi o debate, mas que não estive ao meu nível. E portanto, em relação à malta mais nova, e eu perco, ou nós perdemos, mas pronto, eu assumo a derrota completamente, nas mesas até aos 8 votos, e ganhem todas as outras. Portanto, perdemos com a mudança dos votos cá em baixo, mas perdemos fundamentalmente com a malta nova que quer mudança, como é evidente, porque as revoluções, as mudanças fazem-se com os novos, não se fazem com os velhos. A malta velha quer agarrar-se aos lugares e ficar lá, a malta nova quer mudar. Pronto. Eu acho que nós tínhamos o melhor plano desportivo, em termos de projetos desportivos, tínhamos uma equipa excelente. Para as amadoras, o Mário e o Paulo Fritos Neto. Para a academia, o Diogo Matos. Para o futebol profissional, o Pedro Barbosa. E comigo. Acho que em termos desportivos tínhamos uma equipa muito boa. Agora, não conseguimos passar a mensagem e eu, a partir desse momento, aliás, quando acabou, dei os parabéns e acabou. Para mim, morreu ali e acabou. E sinteticamente esperou que as coisas depois viessem a redundar no que redundaram depois com o Bruno Carvalho? Bem, é assim, eu tinha a expectativa que as coisas não chegassem ao ponto a que chegaram, não é? Nunca esperei, não vou dizer que esperava. Das conversas que tivemos, havia coisas que eu concordava, e uma das conversas foi até às 4 da manhã, portanto não vou dizer que não conversámos, e havia coisas que eu concordava, que achava que eram importantes ser feitas. O que eu não aceitei claramente foi que ficava numa situação sem cobertura. Portanto, um bocado o que nós estávamos a falar há bocado da Liga, quer dizer, convocas a Assembleia Geral e metes na rua, não tens hipótese nenhuma, não tens defesa nenhuma. Eu não vou para projetos assim, então sou trabalhador por conta de outra, então desculpa, então sou um profissional contratado. Não tenho que ser um membro dos órgãos diretivos. Mas sentimos que não era a mesma via, portanto que que iria ser um processo muito mais presidencialista. Se eu já defendo um processo presidencialista, aquele era muito mais presidencialista e portanto iríamos ter conflitos, quase certeza, e chegámos à conclusão que era preferível apresentarmos um projeto próprio. Os sócios são quem mais ordena neste caso, a maioria dos sócios não entendeu assim. Agora, eu acho que nós não soubemos comunicar convenientemente, porque a nossa proposta era muito mais radical, ou seja, muito mais inovadora do que a proposta das outras 2 listas. Não conseguimos, perdemos, é assim.
porque caminhamos mesmo para o fim. Também só gostava aqui de deixar só duas últimas questões. Primeiro, na sua vida extensa e multifacetada, se me tivesse de dizer qual seria o seu ponto mais alto e o mais baixo, digamos assim, quais seriam? Aqui o Rogério gosta muito de ir buscar os mais baixos. Portanto, o mais baixo já ele foi buscar. Em termos de treinador, acho que foi o jogo que mais frustrante que eu alguma vez tive na vida. E eu já tenho aí quase 500 jogos como treinador principal, portanto não são poucos, mas nunca tive um jogo talvez tão frustrante como esse. De momento positivo, o meu último jogo. Tínhamos tudo contra durante a época, sempre contra. Foi uma época dificílima, muito difícil. Eu fui para o Vitória para fazer uma coisa completamente diferente, mas felizmente no último jogo ganhámos o jogo, não descemos divisão, ganhámos 1-0 e foi uma alegria fantástica. Eu já tinha decidido que não ia continuar. Aliás, eu só não saí porque os jogadores não me deixaram sair. Os jogadores pediram-me, não me deixaram, não são eles que não deixam, pediram-me para não sair, pediram-me constantemente para eu não sair, porque se saísse as coisas iam ser piores. Num clube que eu gosto muito do Vitória, e portanto esse jogo marcou-me muito. Mas deixe-me fazer aqui uma menção. Essa nossa permanência, há uma pessoa que porque as pessoas sérias têm que ser mencionadas. O Vítor Oliveira, nessa altura, era treinador do Portimonense, e o Portimonense ganhou o Passos de Ferreira, porque se o Portimonense não ganha o Passos de Ferreira, nós já não dependíamos de nós. E foi a única pessoa que disse que o Vitória, nessa época, já com VAR, tinha sido fortemente penalizado. E fomos. Bolas dentro da baliza, que não contavam golo, não sei onde é que estavam as linhas do VAR. Aliás, começou logo no primeiro jogo. E mais tarde, eu já na Federação, houve alguém que me veio dizer, nós estávamos preocupados porque sentimos que havia erros a mais contra o Vitória. Portanto, esse último jogo em que nós ganhámos 1-0, gol do André, tinha entrado em fevereiro, ou no limite de janeiro para fevereiro, porque o Paciência, que nós tínhamos sido recuperado, o Porto veio buscá-lo e partiu-nos a equipa ainda mais uma vez. Nós fomos em janeiro à final da Taça da Liga, éramos os últimos classificados do campeonato, e mesmo assim o Sporting ganhou-nos nos penaltis. O jogo podíamos ter ganho o jogo. Portanto, éramos uma equipa positiva, e aquela equipa, aqueles jogadores, terem chegado à última jornada, sofremos o que sofremos e termos conseguido ficar na primeira divisão, para mim foi o máximo. Zé, duas perguntas quase sacramentais. Qual foi o melhor dirigente com quem trabalhaste? Pinta Costa, Luís Filipe Vieira, José Roquete, não diretamente, mas Pedro Proença, aqui ao lado de Frederico Varandas e André Vilas-Boas, embora não trabalhando com ele, aqui também Rui Costa e Figo, de uma forma diferente. Quem foi o melhor presidente e depois já a seguir, quem foi o melhor jogador que treinaste? A pessoa dirigente que eu não... Ele convidou-me para ir para o Vitória e eu acabei por não ir com ele, que já estava, mas que eu acho que é talvez para mim o maior exemplo que eu tenho como dirigente, é o Sr. Fernando Pedrosa. Vou-vos dar um exemplo. O Sr. Fernando Pedrosa, o Vitória ia jogar fora e ele mandava comprar um bilhete à bilheteira. Ele era o presidente do clube, ou era um membro do presidente do Conselho Vitoriano, portanto tinha lugar, não precisava, ele mandava comprar um bilhete. Então, quando era com clubes mais pequenos, então ele fazia mesmo questão que isso acontecesse. Era uma pessoa que me protegeu muito, no bom sentido, que no meu jantar de despedida, porque já aquilo já era contra a direção, eu já estava virado do avesso, não é? com uma direção presidida pelo Vítor Hugo. Eu não quero falar de algumas dessas coisas, nem me interessa falar, mas o Sr. Fernando Pedrosa foi uma pessoa que marcou pela retidão, pela forma, pelo seu comportamento, etc. E depois apanhei na Liga, não é? Porque ele era presidente do Conselho Fiscal.
talvez tenha sido o dirigente que mais me tenha marcado. Não trouxe a fotografia, peço desculpa. Não. E o meu Não foi meu presidente Qual diretamente. foi o melhor jogador? Eu não sei. Ou então, fazendo a pergunta de outra maneira, é muito o difícil. jogador perfeito É muito baseado difícil. naqueles que treinou. É muito difícil junção. eu dizer quem foi o melhor jogador. Treinei alguns jogadores de muito bom nível. Jogadores diferentes, uns jogadores mais em final de carreira, outros mais em início. Sei lá, vocês mostraram aí o Ricardo Quaresma. Exatamente. O Ricardo Quaresma, claramente, um dos melhores jogadores com que eu treinei, estava no início de carreira. Mas treinei o Pavlyuchenko no final da carreira. O Pavlyuchenko era um jogador fantástico. Avançado russo, não é? Sim, ponta de lança. Variadíssimos jogadores. O Benny McCartney também era um avançado fantástico. Portanto, há muitos jogadores de grande... João Mário também passou pelas mãos. João Mário... Pode-lhe agradecer alguma coisa da carreira Não, dela. eles têm que agradecer. Os jogadores têm que perceber que eles treinam e trabalham para eles próprios. Eles trabalham para serem melhores, para serem capazes de responder ao que nós lhes queremos Mas exigir. é preciso que alguém aposte neles também, não é? Claro, nós apostamos e ajudamos, não é? Portanto, há casos que eu fico super satisfeito, sei lá. O João Amaral e do Pedras Rubras conseguir logo nos primeiros jogos, conseguir-se começar a impor no Vitória de Setúbal. E 3 anos depois é considerado o melhor jogador do campeonato polaco. É evidente que é um contentamento, não é? Também transformou o Bozingua em lateral, não é? Sim, o Bozingua passou a jogar lateral. Sei lá, por exemplo, eu acho que o Gonçalo Paciência tem um potencial para ter feito uma carreira muito melhor do que fez. Muito melhor. Há variedíssimos jogadores que eu apanhei, sei lá. Eu não apanhei diretamente o Mantorras como treinador. Mas era um jogador com potencial extra, mas, por exemplo, o Milinkovic, não sei se vocês se lembram, jogava nas costas dele. Sim. Pai do Milinkovic. Do guarda-redes da Lazio, salvo erro. Sim, e do outro. Do que joga na Arábia na Arábia Saudita. Saudita agora. Sim. Milinkovic tinha um potencial, uma coisa. Apanhei, felizmente, ao longo da carreira, apanhei muito jogador. Agora, por exemplo, o Ricardo Quaresma fazia coisas que as tivelas dele. E vou-vos dizer uma coisa também interessante em relação ao Ricardo. A mãe do Ricardo é de Angola. O avô do Ricardo era colega de equipa do meu avô, ok? No Sporting Clube de Luanda. E eu lembro-me do meu avô, já quando a Académica lá foi jogar, porque a Académica ganhou a primeira taça de Portugal, e quando lá foi jogar com eles perdeu 6-2. E, portanto, nos anos 70, início de 70, finais de 60, início de 70, foram lá fazer uma digressão. E foi a única vez que eu vi o meu avô jogar, já velhote, só a coisa. E ele dizia-me sempre que o melhor jogador com quem ele tinha jogado tinha sido com o avô do Quaresma. O Zé também diz que o seu avô... Eu não digo, eles que ainda era melhor do que o pai teu. O meu avô era destro e jogava à esquerda. Já naquela altura. Estamos a falar de finais de 30, 40. Já naquela altura havia pés trocados, não é? Ele jogava também com o esquerdo. Ele conseguia jogar com o mas era destro, claramente destro. E vinha para dentro muitas vezes. Mas o meu avô é que teve proposta do Benfica. O meu avô, nesse ano, de 38, portanto, quando o meu tio vem para cá, que a Académica ganha a primeira taça de Portugal e que vai lá jogar, tem proposta do Benfica e da Académica. E a minha bisavó não o deixa vir, quer dizer, diz-lhe a ele que nunca vai jogar contra o teu irmão. E como não teve proposta do Sporting, ele já estava casado na altura, não sei quem, não quis vir, e nunca veio e continua a jogar lá. Eram outros tempos, claro que sim. O meu tio-avô, portanto, o pai teu, vem para cá vem quase de férias, não é? Vinham porque veio acompanhar, porque a mãe veio cá. Portanto, a realidade é completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, e porque em todos os nossos programas temos sempre também uma pergunta relacionada com o tema. Desta vez não vai ser o Rogério a fazer. Podes ser tu, Paulo Cunha. Então, por falar na história gloriosa do Vitória de Setúbal, da qual o José Coceiro faz parte, gostávamos de saber quem são os únicos 2 treinadores com mais jogos no Vitória de Setúbal do que José Coceiro. Portanto, não é para dizer, a pergunta fica para a nossa audiência. Pode enviar-te, se quiser, para o nosso e-mail toquebola@bola.pt, também nas nossas redes sociais. A nós resta-nos agradecer muito ao José Coceiro a sua presença. É sempre contar histórias. Como dissemos no início do programa, podemos ficar mais
esta vamos polivalência leva-nos a ter uma conversa que foi longa, mas acho que as pessoas vão gostar. Mas vou agradecer mais uma vez Rogério e Paulo, obrigado a si que nos acompanhou. Bons toques no desporto e na vida. Vemos no próximo episódio.